Os grandes se guiam pelos seus planos. Os outros, obviamente os que não são grandes, não se tornam ou não querem se tornar grandes, são guiados pelos acontecimentos, por surpresas, por imprevistos, por viverem de modo aleatório. Bem-vindo ao Plano Perfeito. Para que você possa se guiar pelos seus planos e não apenas pelos acontecimentos, na sua vida ou na vida das pessoas que estão próximas a você. Tudo aquilo que acontecer contigo ou perto de você, ou terá uma utilidade para o seu plano, portanto, um impacto positivo ou um impacto negativo, e muitas vezes um impacto de distração. E muitas vezes você vai me ouvir repetir algumas coisas aqui para te lembrar, te manter no foco, te manter na jornada. Afinal, você entrou aqui para caminhar, para progredir, para avançar. E aqui na Aliança Divergente, o progresso é muito mais importante do que o resultado. E o resultado sempre vai se tornar uma mera consequência inevitável, tanto do progresso quanto da execução daquele plano que faz sentido para você. Um plano de superação, um plano de recomeço, um plano de reconstrução, um plano de conquista, um plano que brilhe os seus olhos e que talvez, muitas vezes, te dê frio na barriga ou deixe sua espinha gelada. Tá tudo bem. É para isso que nós estamos aqui. Para enfrentar a vida e os seus desafios, porque afinal, a vida é justa. E ela só está te esperando. E quando ela te encontrar com um plano na mão, você não vai cometer o erro que a grande maioria das pessoas lá fora cometem e que talvez você tenha cometido. Quer viver no modo aleatório. E não é nem no modo automático. Porque quando você vive automaticamente fazendo aquilo que você se planejou para fazer, o automático é ótimo. O problema é o aleatório, que vive apenas reagindo aos acontecimentos. E vive muitas vezes mais conectado com o passado e com os problemas do que com o futuro e com os desafios. Então escolha bem os seus problemas e que os seus problemas a partir de hoje sejam problemas de desafios. Desafios para os sonhos que você decidiu ter. Afinal, não faz sentido viver uma vida baseada nos problemas apenas ou baseada apenas no passado. Talvez você tenha muito mais para viver e para construir do que você já viveu e já construiu ou até destruiu. Você está no lugar certo, com as pessoas certas. Eu costumo dizer que na vida, o que não é atalho é atrapalho. E como saber o que é atalho ou o que é atrapalho? Tendo um plano perfeito. E nós aqui nos guiamos por um plano onde você vai separar a sua vida em 3 grandes áreas: saúde, relacionamento, família, vida amorosa e dinheiro, carreira, negócios. E ali você vai estabelecer alguns objetivos que vão se dividir nesses 3 pilares e vão nortear a sua vida pelo seu sonho. Porque você é aquilo que você persegue. Chega de perseguir problema, chega de perseguir só boleto. Está na hora de perseguir um sonho grande. E para te apoiar na construção do seu plano perfeito, nós temos algumas estruturas aqui. E a primeira é esse material que nós estamos te apresentando. Um material que vai ser conduzido, em boa parte, por uma mulher que eu tenho o prazer de tê-la como amiga, como sócia, uma das profissionais mais competentes que eu conheço na área de gestão de resultados, não só de projetos. Essa é a mulher que está por trás de todos os nossos projetos, todos os nossos investimentos, todas as nossas construções, todos os nossos cronogramas, todos os nossos desafios, todos os nossos planos. E é ela quem vai te conduzir na construção do seu plano perfeito. Então eu quero que você se abra e se prepare para aprender e colocar a mão na massa com uma mulher genial, Jaque Torres, que vai te conduzir na construção do seu plano perfeito. E esse plano perfeito vai guiar a sua jornada aqui na Aliança Divergente e as nossas interações. Você vai entender como funciona o Pense Comigo, como funciona o apoio, como funciona o ajuste de rota, mas tudo isso só vai funcionar se você tiver um plano. Os grandes se guiam pelos seus planos, os outros pelos acontecimentos. Chega de se guiar pelos acontecimentos, né? Vamos nos guiar pelo nosso plano. E para que você construa o seu, agora eu quero que você conheça Jaque Torres. E em vários outros momentos, nós teremos interações, imersões, encontros para revisitar o seu plano, para ajustar a sua rota, para corrigir o seu plano, para atualizar o seu plano, para que você esteja sempre progredindo. Porque para nós, de verdade, o progresso é mais importante do que o resultado. Se nós fizermos você fazer o que você precisa fazer, mas não sabe, não consegue, não foca, por algum motivo não faz, você vai progredir. Você entrou aqui para fazer o que lá fora você não faz, por diversos motivos, inclusive por não ter um plano. E para acabar com essa dificuldade e para criar uma rota de crescimento, uma rota de progresso e garantir que o seu resultado seja só uma consequência inevitável da execução diária desse plano perfeito, eu quero te apresentar agora a Jaque Torres. Fala, memorável, tudo bem? Eu sou a Jaque, eu sou vice-presidente da E.ON, a empresa que faz tudo isso acontecer. E hoje eu tô aqui para te conduzir na construção do teu plano, o teu plano perfeito. A rota que vai fazer você sair da onde você está hoje e te conduzir e te aproximar do seu sonho grande, beleza? Bom, o nosso conteúdo ele vai estar dividido em 3 grandes momentos. Um momento que eu sempre uso uma frase que eu falo, é sem culpa nem desculpa. Eu não tenho culpa de não ter conseguido alcançar meu sonho, eu não tenho culpa de não ter conseguido fazer o que precisava ser feito, mas também não vamos entrar naquele lugar que é perigoso das desculpas, porque certamente as desculpas elas serão sempre muito nobres, elas sempre justificarão um não resultado. Então, o primeiro momento do nosso encontro é sem culpa nem desculpa. A gente vai precisar saber aonde você está. Para depois, o que a gente vai fazer? A gente vai estimular você a sonhar. Muitas pessoas têm uma dificuldade imensa em sonhar. Muitas pessoas não sabem e não conseguem colocar um sonho no papel. E se eu não conseguir colocar o meu sonho no papel, dificilmente eu vou conseguir tirar esse sonho do papel. Então,
nesse segundo momento, a gente vai mostrar para você que você ainda pode e deve sonhar. E o terceiro momento é o momento onde a gente vai começar a definir a rota para que você alcance seu sonho. Porque um sonho no papel, sem a construção de um plano, ele é só um sonho. Não adianta, se a gente não definir com muita clareza os objetivos, se a gente não definir com muita clareza o passo a passo para que você saia do seu local atual, da sua situação atual e se aproxime do seu sonho, dificilmente você vai alcançá-lo. Então, teremos esses 3 grandes momentos que nós te conduziremos na construção do seu sonho. E esses 3 grandes momentos, eles estarão divididos em aulas específicas. Cada aula a gente vai trabalhar um conteúdo, vai trabalhar uma ferramenta para que fique muito fácil de você alcançar os seus objetivos, alcançar as ações que você definiu e com isso você conseguir se aproximar do seu sonho, tá? Então teremos esses 3 grandes momentos divididos em aulas e ferramentas que vão te conduzir de uma maneira muito simples, muito fluida, para que você consiga tirar da tua cabeça e colocar teu sonho no papel e tirar o seu sonho do papel, transformá-lo em ação e consequentemente em resultado. E antes de começar, eu queria ter alguns alinhamentos importantes com você. Primeiro ponto de muita importância, não existe sonho certo ou errado. A gente aqui fala que a gente precisa sonhar como criança. Não julgue, não tenha medo de colocar seu sonho no papel. Ele é seu, então não existe sonho certo, não existe sonho errado. Da mesma forma, como não existe plano certo e não existe plano errado. É importante que você defina e você acredite no seu plano, que você olhando o plano que você construiu, você consiga se enxergar mais próximo do seu sonho. Então, não tem sonho errado, não tem plano errado, mas tenha na tua cabeça que não é um trabalho de escola. Você não vai preencher as ferramentas como se fosse um trabalho de escola, como se fosse um trabalho que você tem que entregar na faculdade. A ideia não é essa. Por quê? É o seu plano, é a sua vida que está sendo definida, é o seu sonho. Então é muito importante que a gente trate essa condução, esse preenchimento dessas ferramentas com esse compromisso, com esse sentimento, com essa energia. Porque senão ele vai ser mais um plano que você vai engavetar, você vai preencher e vai engavetar. A ideia não é essa. É a ideia que realmente você construa o plano perfeito para que você consiga realizar o seu sonho. E mais um alinhamento importante, a gente naturalmente sempre vai comparar o nosso bastidor com o palco dos nossos colegas, dos nossos aliados, dos nossos amigos, das pessoas mais próximas, mas isso é um grande erro. É injusto a gente comparar o palco com o bastidor. Então entenda que muitas vezes algo que é bobo e pequeno para a tua rede de relacionamento é muito grande e importante, complexo e difícil para você. Então não compare o teu bastidor com o palco de ninguém. Isso vai blindar o teu plano, isso vai blindar a sua energia e vai fazer com que você consiga alcançar o seu resultado com muito mais facilidade. Bom, ao longo desse conteúdo, ao longo do preenchimento dessa ferramenta, nós teremos 3 tipos de aliado. Aquela galera do uhul, fiz, preenchi, consigo enxergar meu sonho, consigo enxergar o que eu preciso fazer, terminou o preenchimento, vai pegar toda essa documentação, vai colocar numa gaveta, vai colocar no envelope e vai esquecer daquilo. Então é importante que você tenha na tua cabeça que não dá para ser a galera do uhul, não dá para ser a galera que acha que simplesmente o fato de preencher a ferramenta, o sonho vai aparecer automaticamente. Esse não é o objetivo, então não seja a galera do uhul. Nós teremos os aliados que acharão que é um trabalho de escola, então vão acompanhar as aulas com muito afinco, com muita dedicação, vão preencher o plano como se fosse um trabalho de escola, sem muito compromisso com o plano, porque ele está entendendo aquilo como um trabalho de escola, e no final aquilo não vai o aproximar verdadeiramente do sonho dele, não vai conseguir com que ele faça e alcance os seus objetivos. Então também não encare isso como um trabalho de escola, e normalmente a gente comete esse erro. Então, aqui é para escrever isso? Tá bom, vou lá e escrevo. Quando na verdade eu não estou com aquele compromisso, eu não estou imersa para fazer aquilo acontecer, eu não estou vendo vantagem de fazer aquilo como eu deveria fazer, ou não é nem vantagem, é mesmo o receio de se dedicar e fazer do jeito que tem que ser feito. Então também não seja o aliado que transforma o preenchimento dessas ferramentas em um trabalho de escola. E temos o terceiro grupo, que é aquele aliado que vai sofrer horrores para preencher essas ferramentas. A gente utiliza também aqui na EON as nossas rotinas de planejamento. O Renato, que é o presidente da EON, ele sempre fala que ele odeia essas rotinas. Por quê? Ele odeia e ele ama, na verdade. Por que ele odeia? Porque ele precisa realmente se dedicar a colocar tudo no papel. E por que ele ama? Porque ele sabe que se a gente colocar no papel, a gente vai conseguir sair do outro lado. O sofrimento para alguns aliados, ele vai acontecer, mas eu posso te confortar que isso passa. E a partir do momento que você passa para execução e começa a tirar seu sonho do papel, você fica, caraca, que legal, realmente funciona. Então, não sofra, não faça trabalho de escola e também não seja a galera do uhul. Como eu comentei, a gente utiliza ferramentas parecidas, óbvio que adaptadas para a gestão empresarial, para fazer o planejamento estratégico das nossas empresas. E aí tem uma estatística mundial, não é uma estatística do nosso grupo, não é uma estatística nacional, é uma estatística mundial que ela avalia por que as empresas elas falham em seus planos. E se a gente faz um comparativo, por que a gente não alcança os nossos planos pessoais, a gente vai perceber que é muito parecido. Então, o primeiro ponto que faz uma empresa não alcançar os seus objetivos, não alcançar os seus sonhos, é a falta de prioridade.
Então, muitas vezes as empresas elas erram por não saber priorizar. Então, você chega no presidente de uma empresa e pergunta quais são as prioridades do ano. Ele está olhando para um lugar. Você vai para um diretor e pergunta quais são as prioridades do ano. Ele está olhando para um outro lugar. Então, a falta de clareza das prioridades certamente vai fazer com que as decisões tomadas elas sejam errôneas. E quando a gente faz um paralelo para a nossa vida, a gente também se perde por falta de prioridade. Então, o primeiro ponto é a falta de prioridade, ela dificulta a clareza do que a gente precisa fazer. Isso é extremamente importante, as empresas elas erram por isso. Se uma empresa ela tem mais de 5, no máximo 10 prioridades para tratar ao longo do ano, certamente ela está perdida, porque ela não vai saber o que ela precisa fazer naquele momento. E é onde a gente acaba impactando nos resultados que precisam ser alcançados, nos resultados que precisam ser tirados do papel. O segundo ponto é não ter clareza do como. Pode parecer bobo, mas se eu não sei as prioridades, eu dificilmente também não vou saber como que eu vou alcançar as minhas prioridades. Então, assim, ter o passo a passo, saber, eu falo que é sempre a mágica do transformar o que no como. Então, eu preciso abrir uma nova planta da minha fábrica, eu preciso desenvolver um novo produto. A próxima pergunta que eu tenho que responder é como. Se eu não trazer essa clareza do como, de novo, cada um vai para um lugar. E aí é onde eu acabo me perdendo muita energia, perdendo muitas vezes dinheiro e não consigo realizar e fazer o que precisa ser feito. O terceiro ponto que faz com que as empresas não alcancem seus objetivos é a falta de interesse dos envolvidos. Pasmem, muitas vezes as pessoas que são envolvidas em um projeto estratégico, em uma iniciativa estratégica, elas não estão interessadas naquilo. Se elas não estão interessadas, dificilmente elas vão conseguir priorizar e colocar essa agenda em execução. Então, percebam que tudo se intercala, tudo se conecta, porque eu não tenho prioridades, eu não sei o como, não sabendo o como, dificilmente as pessoas vão estar envolvidas como elas deveriam estar envolvidas para que elas consigam alcançar o resultado que precisa ser alcançado. E somente o quarto item da lista é falta de recurso financeiro. Muitas vezes a gente pergunta para uma empresa, mas por que você não criou um novo produto? Porque eu não tenho dinheiro ou não tenho tempo. E perceba que na lista, ela é só o quarto item. Então, a gente acaba praticando muito auto-engano, sempre falando, eu não tenho dinheiro, ou a empresa fala, não tenho o recurso aprovado, só que ela já errou muita coisa antes. Ela não tem a prioridade clara, ela não sabe como alcançar, as pessoas envolvidas não estão interessadas, e aí, como quarta posição, ela não tem dinheiro para fazer o que ela diz que quer fazer. Então, quando a gente também faz uma avaliação olhando para a nossa vida, dificilmente o primeiro obstáculo que a gente tem que superar é o obstáculo financeiro. E você vai perceber ao longo das aulas que isso vai se confirmar com você. Dificilmente o seu primeiro obstáculo vai ser o obstáculo financeiro. Quinto item da lista, nós temos expectativas não realistas. Hoje, se eu quiser sair em um voo comercial até a China sem escala, eu vou conseguir? Depende. Depende do quê? Depende de onde eu estiver. Se eu estiver no Brasil, é possível fazer um voo Brasil-China sem escala? Não, não é possível. E se no meu plano eu coloquei que eu vou do Brasil até a China sem escala, eu estou com as minhas expectativas não realistas. Eu estou apenas sonhando. Lembra que, na hora de definir um sonho grande, eu sonho como criança. Só que na hora de começar a construir meu plano, eu tenho que ter um plano de adulto. Porque se eu não tiver um plano de adulto, dificilmente eu vou alcançar. Porque as minhas expectativas, elas não são realistas. Ah, Jaque, mas você falou que não tem plano certo ou errado? Não, não tem plano certo ou errado. E também não tem sonho certo ou errado. Só que na hora que você for montar o teu plano, se você não tiver com expectativas realistas, ele não vai ser alcançado. Ele vai ser um plano errado? Não, mas o ponto de partida que você definiu, a expectativa que você colocou sobre aquele determinado plano, a forma como você vai construir, ela não é alcançável. Então, pode ser um plano lindo, olhando a parte de metodologia, a parte de técnica, porém ele é um plano inalcançável, então não adianta. Todos têm que estar na mesma página com relação à expectativa. E isso é muito difícil fazer nas empresas e também é muito difícil a gente fazer no nosso plano pessoal. E o sexto e último ponto é a falta de apoio. Assim como temos as pessoas que são interessadas, envolvidas, elas não têm interesse em um determinado projeto ou iniciativa, a gente também sofre com falta de apoio. Mas na minha cabeça, a falta de apoio, ela só acontece quando é algo que não é importante. Então a gente volta sempre para os primeiros itens da lista. Se é algo importante, se eu conseguir trazer o contexto e a narrativa da importância do ser feito, da importância e prioridade do plano, certamente a falta de apoio, ela é minimizada. Mas se eu não conseguir trazer a prioridade, se eu não conseguir definir o como, se eu não conseguir envolver as pessoas, dificilmente eu vou ter apoio para fazer essa iniciativa, esse projeto acontecer. Isso acontece também na nossa vida, isso acontece também no nosso plano pessoal. Se eu estou num plano onde eu quero fazer uma dieta, onde eu quero emagrecer, eu vou precisar do apoio da minha família, eu vou precisar do apoio das pessoas próximas, mas se eu não der a importância e a prioridade para o meu processo de emagrecimento, dificilmente os outros darão, porque ninguém precisa de babá. A ideia é o quê? Que a prioridade seja minha, e eu, sim, conduzo o meu plano. E eu conduzindo o meu plano, certamente eu vou me proteger de uma falta de apoio e as pessoas entenderão a importância e a prioridade daquele projeto, daquela iniciativa, ou para a empresa ou para mim, e certamente o apoio, ele virá. Tá? Então, as empresas, elas têm essa dificuldade. Nós, quando montamos o nosso plano pessoal, nós temos essas dificuldades e temos que ser maduros o suficiente para nos protegermos e conseguirmos blindar o nosso plano para que a gente consiga realmente tirá-lo do papel. Muito bem. Então, tanto numa empresa
quanto no teu plano pessoal, você vai se deparar com essas dificuldades. E eu posso te garantir, se você acredita verdadeiramente no seu sonho e se você se dedicou para montar o teu plano, do jeito que precisa ser feito, da forma como precisa ser feito, você vai se blindar, você vai conseguir o apoio que você precisa, você vai conseguir ter a clareza que você precisa e você vai conseguir alcançar qualquer sonho, seja ele correr uma maratona, seja ele construir uma casa, seja ele criar um novo negócio. Faz sentido para você? Faça uma reflexão. Você acredita que esses 6 itens já te atingiu de alguma forma, em algum projeto, em alguma iniciativa que você já tentou executar e tirar do papel? Encerro esse nosso primeiro encontro te provocando a fazer essa reflexão. Será que isso faz sentido na sua vida? Será que você já parou um projeto importante para você por falta de apoio, por falta de saber como você vai alcançá-lo, ou até mesmo por falta de priorizar aquilo que precisava ser feito? Agora eu te convido a fazer uma reflexão. Será que em algum projeto ou iniciativa que você já desenhou na sua vida ou que você não conseguiu alcançar, você se deparou com algum desses itens dessa lista? Eu te convido a fazer essa reflexão, a pensar um pouquinho sobre isso, para que na nossa próxima aula a gente comece a criar o seu plano perfeito, o seu ciclo de evolução. Então, te encontro na próxima aula. Fala, memorável! Bora lá começar a entender esse passo a passo para a construção do teu plano perfeito? Vamos lá! Antes da gente começar a colocar todo o sonho no papel, entender todo o detalhe do que vai ser feito, definir o passo a passo, a gente vai dar um passinho para trás para explicar para você o que é o ciclo de evolução. Aqui, na nossa metodologia de planejamento, a gente organizou de uma forma que a gente chama o ciclo de evolução. E o ciclo de evolução ele começa aonde? A partir do seu sonho grande. Então, você tem que ter um sonho grande para você buscar. Você precisa sonhar. Você deve sonhar. Então, definindo o sonho grande, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente definir a situação atual. Então, muitas vezes a gente erra num planejamento porque a gente parte do sonho grande e já quer começar a desdobrar o plano para alcançá-lo. Mas não, eu preciso avaliar a minha situação atual. Porque a minha situação atual certamente vai impactar no meu plano. Então, por exemplo, se eu colocar como um sonho grande que eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen, quando eu for olhar minha situação atual, eu vou falar assim, putz, eu vou ter que crescer no mínimo 15 centímetros. Como que eu faço para crescer efetivamente 15 centímetros que não seja usando um salto? Ah, inviável, é impossível. Então, esse meu sonho eu já não vou conseguir alcançar. Ah, mas já que você não disse que tem sonho errado ou certo, nesse caso, nesse meu exemplo, é inviável comparando com a minha situação atual. Da mesma forma como é inviável hoje no Brasil a gente ter um voo Brasil-China sem escala. Então, muitas vezes eu vou precisar avaliar a minha situação atual para que eu faça o quê? Eu comece a dividir meu boi em bifes. Então, legal. Então, qual é o primeiro bife que eu preciso ter do meu plano? Meu primeiro bife é avaliar minha situação atual, ter clareza de onde eu estou para saber o quão viável é eu chegar onde eu quero chegar, ou qual é o passo que eu preciso dar nesse momento para alcançar ou me aproximar mais do meu sonho grande. Muitas vezes um sonho grande ele não consegue ser alcançado num período de um ano. Eu preciso quebrar isso em mais anos. Então, às vezes meu primeiro ano para buscar um sonho grande é um ano de organização. Então, vamos imaginar que meu sonho grande é a construção de uma casa. Então, de repente, meu primeiro ano é um ano que eu vou me organizar financeiramente, que eu vou fazer reserva, que eu vou aumentar as minhas receitas. Para quê? Para que eu consiga dar um passo no ano seguinte de compra de um terreno, de compra da contratação da construtora que vai fazer a casa. Então, perceba que se eu não fizer essa divisão, o sonho fica muito difícil de ser tirado do papel. E o primeiro passo é avalio a minha situação atual. Tenho clareza da minha situação atual? Qual é o próximo passo? Eu vou dividir o ano em grandes objetivos, que eles podem ser 3, no máximo 5. E por que 3? No máximo 5, para que eu tenha prioridades. Se meu plano ele é muito extenso, dificilmente eu vou saber o que priorizar. Então, eu pego o meu sonho grande, defino onde eu estou, quebro os meus 3 a 5 objetivos. O próximo passo do nosso ciclo de evolução é onde eu vou descarregar todas as percepções. E mais para frente você vai entender o que são essas percepções e vai perceber a importância dessas percepções na construção do teu plano. As percepções, elas podem te ajudar a blindar ainda mais o seu plano, a tornar ainda mais o seu plano perfeito. E quando a gente fala de percepção, ela pode facilitar o alcance do seu resultado, te dando um caminho mais curto, te dando um atalho para alcançar o seu resultado, ou ela pode te mostrar algum bloqueio, alguma restrição que você tem que trabalhar para que o seu plano não seja impactado. Então, é um momento muito importante que a gente vai ter uma aula específica sobre percepção e você vai entender o quanto elas podem te ajudar, o quanto você precisa ser sincero nesse momento do preenchimento das percepções para que realmente elas consigam te alavancar e você consiga começar a estruturar as decisões que você precisa tomar. E aí é onde mora o perigo, é aí onde a coisa começa a ficar difícil. Porque até esse momento, no meu plano, eu estou sonhando, eu estou fazendo um exercício do onde eu estou, eu defini os objetivos, eu tive percepções que podem me ajudar e me blindar, mas a partir do momento em que eu defini essas minhas
percepções, eu preciso começar a tomar as minhas decisões. Eu preciso começar a deixar claro quais decisões eu preciso tomar. E depois das decisões, eu preciso transformar essas decisões e ações e me comprometer com datas, me comprometer com resultado, me comprometer com o meu sonho. Então, eu descarrego as minhas percepções. Depois que eu descarreguei as minhas percepções, eu entro num lugar bem mais complicado, que é o lugar do tomar as minhas decisões. Esse é o próximo passo do nosso ciclo de evolução. Eu preciso ter claro, eu preciso trazer clareza para as decisões que precisam ser tomadas com base nas percepções que eu tive. Somente com essas decisões claras é que eu vou conseguir ter o meu próximo passo do ciclo, que é a definição das ações de maneira objetiva, de maneira assertiva, de uma maneira onde o meu plano realmente vai estar blindado. Então, esse é o nosso ciclo da evolução. Eu sonho, eu avalio a minha situação atual, eu defino os meus objetivos, eu descarrego as minhas percepções, eu tenho e trago clareza para as decisões que eu preciso tomar, e aí, com base nessa clareza das decisões, eu monto o passo a passo que eu preciso fazer para que eu consiga me aproximar mais do meu sonho grande. Esse ciclo é um ciclo que anualmente você precisa revisar e revisitar. Um plano, ele precisa ser vivo. Então, anualmente, eu preciso avaliar o que eu conquistei do ciclo da evolução, o que eu consegui alcançar do meu plano, para que eu possa trabalhar e definir o meu próximo passo, para que eu possa recalcular a minha rota. Então, é de extrema importância que você faça essa avaliação do seu ciclo da evolução anualmente, que você oxigene o seu sonho grande pelo menos uma vez ao ano. E no ciclo da evolução, o que tem que ficar muito, muito na tua cabeça é o quê? O progresso é tão importante quanto o resultado. Então, qual é o seu resultado? É a realização do seu sonho grande. Mas a cada passo que você se aproxima, a cada passo que você dá rumo ao seu sonho grande, certamente ele é tão importante quanto a realização e o alcance do sonho. Então, fique isso na tua cabeça. O progresso é tão importante quanto o resultado. E agora, para a gente começar a detalhar cada etapa do nosso ciclo de evolução, o Elton vai trazer aqui a definição da importância do sonhar, ele vai conduzir você na delimitação do seu sonho grande, e eu quero encerrar esse momento e já te provocar a sonhar com uma música do Raul, que ele fala, é bem antiga essa, não façam nem contas para tentar descobrir quantos anos eu tenho, mas é uma música do primeiro álbum do Raul Seixas, que ele fala, você ainda pode sonhar. E é uma música que eu gosto muito. E para mim ela seria perfeita se ele tivesse uma construção do você ainda pode e deve sonhar. Então eu encerro esse nosso encontro agora com essa provocação, para que você comece a assistir a aula do Elton com isso na tua cabeça. Você ainda pode e deve sonhar. Até a nossa próxima aula. Muita gente chega aqui na Aliança Divergente achando que isso é um curso, muitas vezes resume tudo isso ao material que apresenta o protocolo, outros resumem tudo isso aos áudios diários, outros resumem tudo isso ao grupo no WhatsApp. Mas a Aliança Divergente é muito mais do que isso. A Aliança Divergente é uma comunidade, é um movimento, ele é um ecossistema feito para fazer você fazer. Então, muitas vezes, nós vamos cercar você com conteúdos, com interações, com encontros, inclusive com imersões. E para trazer essa percepção do sonho, eu quero te dar o privilégio de assistir um trecho ou um recorte da nossa última imersão de Plano Perfeito. Uma imersão que a gente faz todo começo de ano com os aliados da tribo, todos os aliados mais recentes, os mais antigos, para estimular o sonho, para estimular a capacidade de acreditar que é possível ser, se tornar, fazer, alcançar, estar, ter aquilo que hoje muitas vezes parece impossível. Mas uma das melhores coisas que você vai ter aqui na Aliança Divergente é apoio. Apoio dos seus aliados, não só apoio dos mentores, da nossa equipe. Eu costumo dizer que o impossível é só questão de companhia. E você está na melhor companhia possível. Companhia de pessoas comuns, dedicadas a enfrentar os seus problemas e desafios para construir uma vida memorável. E muitas vezes, de onde você está, como você está, é muito mais difícil sonhar. Mas talvez você não saia daí se você não sonhar. Apesar da dificuldade que você está enfrentando, não só de viver, sobreviver, resolver os seus problemas, mas a dificuldade que você está enfrentando de sonhar. Talvez esteja difícil para você, mas não se puna. Não se cobre demais e não se diminua ou não se assuste, porque a grande maioria tem dificuldade de sonhar. A grande maioria nem sabe fazer isso. A grande maioria nem sabe fazer isso. E muitos, infelizmente, nem fizeram. E nessa hora talvez você até pense, mas será que eu vou conseguir? E se eu fizer errado? E se eu fizer e eu não realizar? Calma, calma. É preciso sonhar de onde você está. E você está no lugar certo, mesmo que você esteja num momento difícil. E eu quero te convidar a refletir um pouco sobre sonhar, sobre os seus sonhos. Eu quero que você, mais do que assista esse trecho da imersão, eu quero que você participe dessa parte da imersão. Eu quero que você reflita quando eu te convidar a refletir. Eu quero que você anote quando eu te convidar a anotar. Eu quero que sonhar comece a ser gostoso. Comece a ser possível. Porque talvez já basta ser difícil ou impossível realizar. Não torne difícil ou impossível sonhar. Vamos aprender a sonhar juntos e tentar realizar
juntos também? Eu não sonhava em ser bilionário, agora eu sonho. Eu não sonhava com o Nobel, agora eu sonho. Se você falar, Elton, qual que é a data do Nobel? Eu não desenvolvi essa clareza ainda. Por exemplo, eu sonho em ter um spa terapêutico. Eu já até comecei a fazer o projeto para passar para o papel. E também sonho em ter uma casa confortável, que é maior do que o spa terapêutico. Então, eu coloco primeiro o spa e depois a casa. Vai colocando, coloca os dois juntos. Gente, o sonho, ele não é real. Ele não é real. Daqui a pouco você vai olhar o sonho de uma casa e o sonho de um spa, daqui a pouco você pensa com as duas coisas juntas. Você fala, eu gosto disso. Aí daqui a pouco você pensa num monte de casa junto, você fala, vou fazer um condomínio de casa com spa. O sonho, ele não é real. Ele vai interagindo com você na medida em que você vai avançando. O que você começou a falar da casa, você fez um sorriso de menina. Como que é essa casa? Às vezes você faz questão de uma casa que tenha uma árvore muito grande na frente. Tá? Você pode ter uma casa muito grande, com uma árvore muito grande na frente. Entende? Vocês estão colocando muito regra no sonho. Lembra que eu falei, tá certo, tá errado? Coloca o errado. Não é real. Coloca o errado, o plano vai virar real. Você vai se comprometer mais com esse sonho, ou você vai começar a sonhar outra coisa. O sonho muda quando o plano começa a ficar pesado. Aí você vira e fala, isso aqui eu não vou bancar não. Ou seja, se não vai bancar, vai sonhar outra coisa. Aí, volto para aquele comentário que alguém fez lá atrás. Você falou uma coisa, já que falou. Não, nós falamos a mesma coisa. Porque quando você olha para o sonho e você vê o que você tem que fazer, e você fala, não quero fazer, não vou fazer, é pesado para mim, aí você está dizendo, preciso sonhar outra coisa. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Aí a gente não precisa colocar no sonho o que eu falo do SMART. Ele não precisa ser específico, ele não precisa ter um número, ele não precisa ter uma data, ele precisa estar lá. Tá? Então, assim, qual é o meu sonho hoje? Meu sonho hoje é me permitir desfrutar da vida boa que eu já construí e a que eu estou construindo. Então, é um sonho específico? Não. É um sonho que, a cada ano, eu vou desenhando o que é essa minha vida boa. O ano passado, o meu foco foi no meu filho. Ele precisava que a gente fizesse andar algumas casinhas para trás em alguns aspectos, para que a gente trouxesse segurança para ele. Segurança emocional, segurança na fase mais difícil que ele está entrando, que é a adolescência. Agora, a minha vida boa em 2024, ela está mirando para um outro lugar. Então, perceba que o meu sonho ele é um gerúndio. É quase um sonho de fim. É tipo, vai estar lá daqui, no mínimo, agora, talvez 60 anos. Preciso repensar, dobrar a meta, vai estar lá escrito. Ela desfrutou da vida boa que ela construiu. Então, pode ser um sonho nesse sentido? Pode. Às vezes parece bobo, mas no velório dela vai ser massa falar isso, né? Vai. Olha. E vai ter festa. Morreu pulando de paraquedas, que legal, uma senhorinha. Cansaço é uma merda. A minha cabeça ficou presa no rapaz ali, ó. Fala assim, qual é o seu sonho? Eu falei, pra quem tá sem ideia aí, ó. Não fui eu que escolhi a imagem, tá? Que fique claro. Percebam, gente, que quando a gente se desconecta do passado, quando a gente se desconecta daquela pressão do dia a dia, que muitas vezes não está sendo criada pelo que você está enfrentando pelo seu futuro, e sim pelo que você está carregando do seu passado, fica muito mais fácil sonhar. Fica muito mais fácil sonhar. Por que você não pode sonhar em ser dono de um hospital? Você que é médica, Dani, por que você não sonha em ter um hospital, uma rede de hospitais? Não, é porque eu tenho boleto para pagar. Deixa eu contar um negócio para vocês. Durante toda a trajetória da realização dos sonhos, você vai ter boleto para pagar. E eles vão aumentar. Eles vão aumentar. E eles aumentam. Coloca o sonho, vai. Alguém quer compartilhar o sonho? Ali, ó. Se estivesse fazendo esse... Tem alguém aqui que é professora? Se estivesse fazendo isso aqui na sua... A senhora deu aula pra gente de que idade? É sempre quem pergunta, quer ver? Pode pegar aqui, ó. Do infantil ao ensino superior. Infantil com que idade? 5 anos. 5 anos. Se fosse uma criança de 5 anos fazendo esse exercício, com que tempo elas iam terminar? Talvez rápido. Muito rápido. Desenha o seu sonho, ela começa a desenhar, ela faz um quadrado, fala, isso aqui é a casa, isso aqui é o papai, isso aqui é a mamãe. Aí você fala pra criança, mas o papai morreu. Aí ela fala, não, mas a mamãe vai casar de novo. Ela já está sonhando. É isso, gente. Faz assim, ó. Agora sonha, vai. Sério? Obrigada. Passa ali. Quem não fez ainda faz assim, ó. Microfone aqui no meio. Por exemplo, aqui, essa moça aqui, ela foi o sonho do Gil, o nome dela é Duda. E o Gil realizou. Agora, se eu trouxer o Gil aqui, ele deve estar dormindo, porque ele estava viajando comigo, ele está dormindo? Tá aí? Ah, tá. Bem à tarde. Se eu trouxer o Gil aqui, aí vocês vão olhar para a Duda e vão perguntar, mas você de fato sonhou com isso? Não é para comparar o sonho, gente. Cada um sonha com o que quiser. Ressignifica, a permissão dele é alta. Não, o Gil chega e fala, minha permissão é alta. Você viu minha mulher? Fala, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Ali. Então, Elton, aproveitando essa percepção de quantos anos jamais nós queremos viver ou pretendemos viver, é o seguinte, já tem 4 anos que eu sou arquiteta, e eu fiz um projeto de um condomínio residencial sênior para idosos ativos. Ou seja, para que as pessoas possam conviver, praticar esporte, praticar a convivência, praticar a amizade. Então, esse é o meu sonho grande, de replicar esse projeto no Brasil todo, porque fora do Brasil já existem algumas casas desse sentido. Mas, como nós brasileiros temos essa característica única de
bom humor, ser saudável, se cuidar da saúde. Então, eu acredito que esse projeto vai ser um grande projeto para ser realizado, principalmente para todos que estão aqui. Que não vão morrer, né? Eu estou procurando investidores para isso, pessoas que queiram morar comigo nesse local, tá bom? Ela tá dizendo, ó, quem quiser comprar a casa do futuro aí, enfim. Mas presta atenção, a hora do sonho ainda é a hora do sonho. Vamos por etapa. Como a Jaque falou, depois a gente vai pegar esse boi e fatiar em bifes. Aí você senta ali e come seu bifinho. Quando você vê, você comeu um boi inteiro. Tem gente que já comeu uma fazenda aqui, né? Quando você perceber, a gente está fazendo um Celebre comigo lá, daqui a alguns anos. Exatamente. Tem uma pergunta, tem um ponto aqui, ó, Elton. Tá. Microfone ali. Se tiver alguma no chat aí, você traz aí, tá? Posso falar do meu sonho? O Fica meu em pé, sonho- fala seu nome, quantos anos você tem, quantos anos você Ficar em pretende viver. Meu nome é Maristela, a minha anfitriã está ali, que é a Penha, fantástica, linda e maravilhosa. E, assim, eu tenho recebido muito apoio. Tem a Lucia também, que eu conheci aqui no Ponto Cego, que está me dando um apoio incrível. E eu determinei que no dia 30 de dezembro eu ia mudar radicalmente a minha vida. E aí eu tive paralisia facial. Aí, no dia da palestra aqui do caminho de volta, eu quase tive um AVC, fui passando muito mal, tive que ir para pronto-socorro. E aí eu decidi, agora é a hora de lutar, agora é a hora de vencer, porque eu tenho o Elton que confia em mim. E a minha filha pergunta, por que você disse que o Elton confia em você e eu não? Mas eu sempre falei que você confia em mim. Mas agora eu tenho uma pessoa muito especial, eu tenho as minhas aliadas que confiam em mim. E aí eu quero compartilhar com vocês. Eu estou tremendo aqui. O meu sonho grande... Isso é bom, hein? Tá tremendo, já não tá paralisada, né? Não, já estou aqui. Não, e não tenho mais riscos de AVC, já fiz todos os testes, aí já passei dessa fase. O meu sonho grande, eu já escrevi ele há uns 10 anos atrás. Eu só mudei o nome. O nome agora é A Mansão das Memoráveis. A Mansão das Memoráveis, eu vinha lá em Belo Horizonte, eu vinha estudando as mansões das famílias que não conseguiam manter lugares lindos, maravilhosos, e eu comecei a visitar, lá na área da Pampulha, eu comecei a visitar mansões com a ideia de levar mulheres para viver o sonho, para viver o que é uma mulher se sentir bem, se sentir realizada, vivenciar shows, vivenciar técnicas de melhoria da vida da pessoa. Mas aí entraria vários pontos onde a mulher ia vivenciar. Show da Broadway, mímicas, mágicas e um monte de coisas que fazem parte disso. Eu só mudei ali o nome, A Mansão das Memoráveis. E eu comecei a pesquisar, eu moro hoje no Morumbi, eu comecei a pesquisar as mansões que tem no Morumbi, e eu comecei a pesquisar em todas as capitais quais as mansões que tem e que daria para construir este local onde as mulheres entrariam lá para passar uma semana, e ali elas estariam, todas as mulheres estariam passando pela vivência do que é ser uma pessoa milionária ou ser aquilo que ela gostaria de ser. Seja a área que ela se sentir que é sucesso para ela, porque sucesso tem vários pontos de vista. E aí, quando você fala assim, vão em restaurantes que você se sente bem, vão em restaurantes que você não se sente permissão, não tem permissão, vão nesses restaurantes. Aí eu comecei a escrever, a partir das suas aulas, como vai ser este lugar. E aí eu pergunto para você assim, vocês maridos, vocês presenteariam as suas esposas com uma semana num local... Pause. Agora é hora de sonhar, não é hora de testar. Você já está querendo começar a pegar o rabo do boi, o chifre e tal. O sonho esse é o meu sonho. Se eu for, a senhora quer ver mais quantos anos? Eu coloquei mais 30, eu tenho Mais 60 30. e quero viver mais 30. Mais 30 é isso que você vai tentar fazer em larga escala, em pequena escala, começando pequeno, depois crescendo. O sonho eu miro num lugar e fico olhando para ele, eu fico babando. Depois você vai começar a entender qual vai ser a sua rota de ação. A primeira coisa essa imagem, o sonho é uma imagem, que se projeta na sua cabeça precisa alterar o seu coração. Você precisa se apaixonar por aquela ideia. Se você já começou a visitar a mansão, isso faz algum sentido para você. Isso vai te manter viva dando certo ou dando errado. Isso vai te manter viva dando certo rápido ou dando certo devagar. E tem muita coisa que é melhor ir dando certo aos poucos, até porque você vai se preparando para aquilo. Se você ficar pensando, é possível ou não é possível, o sonho não precisa ser real e nem precisa ser possível ainda. Ele vai se tornar real e o possível vai se tornando possível na medida em que você olha o próximo passo e fala, esse passo é possível, esse passo eu vou dar. Pode parecer aberração. Mas outro dia eu estava numa live, tinha uma médica mais ou menos da sua idade. Quem viu essa live? Ela está lá com mais ou menos seus 60 e poucos, não sabe que tipo de medicina quer fazer, não sabe mais se quer fazer medicina. Está morando numa casa que eu acho que tem 18 ou 28 quartos, não me lembro o número, mas é um número exorbitante. Não sabe se vende, não sabe o que faz, não sabe se compra um castelo em Portugal. Aí você fala, junta duas doidinhas assim. E Entende? quanto mais a gente fala, mais aquilo mais vai vai se tornando. clareando. Então nós estamos no primeiro ponto do passo, gente. A criança não sabe ainda o que vai fazer para aquele sonho ficar real. É só o desenho, é só a imagem. É respirar aqui, ó. Cara, eu gosto dessa ideia. Quando essa história do Nobel começou lá atrás, quando eu falei, eu vi a foto do Freud, do Reich e do Lowen no estúdio que tinha, no cenário que tinha montado ali, e aquilo meio que me incomodava. Aí um dia eu vi uma foto com os três atrás de mim, aí meio que se encaixou, sabe? Aí eu falei, cara, eu quero colocar minha foto do lado desses malucos. E isso foi brotando. Deixa crescer. Não coloca dificuldade ainda e não trupica. Para isso está a Jaque aqui para a gente planejar. Mas planejar o quê? Aquilo que a sua mente desenhou. Cara, eu quero
um casamento legal, eu quero viajar o mundo, eu quero ter uma empresa, eu quero isso, eu quero... Como você quer viver a sua vida se você for viver esse tanto? Esse é o ponto. Mais alguém quer compartilhar ou tirar dúvida? Você estava falando aí de viajar o mundo, e aqui em casa, no chat, as pessoas trazendo muitos sonhos. A Laura Roig Maciel falou que meu sonho grande, dar a volta ao mundo na companhia do meu marido. A Ledna Betcher quer finalizar o doutorado dela esse ano e escrever a tese dela. A Maria Luísa tem o sonho em comprar a casa que hoje eu moro, provavelmente é uma casa de aluguel. A galera em casa sonhando muito, se permitindo sonhar, trabalhar. Muito bacana aqui no chat, muita gente participando. E não precisa ficar pensando, mas o que ela vai fazer depois que ela comprar a casa? Outro sonho. Outro sonho. Daqui a pouco, talvez o sonho mude, quando você começa a fazer conta. Aí você muda e fala, eu decidi que eu quero comprar outra casa, não quero essa. E tá tudo bem. Eu preciso que vocês desapeguem do medo do sonho, desapeguem desse critério bobo que vocês estão colocando no sonho de vocês. Mas aí ele parece um menino sonhando. Ô imbecil. É sonho, então é igual menino mesmo. Porque a gente planeja igual adulto, mas a gente sonha igual criança. É legal quando você está num carro aqui, aí passa o carro que você gosta, você dá aquela desacelerada assim. É legal, gente. É legal. Quando você vê uma propaganda de um país na TV, você fala, poxa, que legal. Aí você vai lá no Google Street View, andar pelas ruas daquele lugar, você fala, cara, é legal. É legal. É melhor você gastar seu tempo com isso, viu? Do que com TikTok e Instagram. Eu fiz isso aí ontem do carro. Dei aquela desacelerada, parei, dei uma freada, falei, opa, esse acho que vai, hein? Combinava? Combinava. Esse é o rolê. Ali, ó. Olha que louco, né? Vamos deixar as coisas acontecerem. Quando eu comecei a querer comprar um Mustang, eu comprei um Mustanguinho de madeira e montei junto com o Juninho. Aí, tempos depois, eu comprei um Mustang. Aí, quando eu comecei a pensar no Nobel, eu ganhei a medalhinha de uma aliada. Eu preciso saber o nome dela, eu não sei. Aliada, você que me deu a medalhinha, eu preciso saber. Inclusive, preciso saber onde você fez. Porque eu acho que meus filhos brincaram com aquela e eu não localizei ainda, tá? Mas perceba, tinha um carrinho de brinquedo, depois virou um carrinho de verdade, tinha uma medalhinha de brinquedo. Vai virar ainda, não virou? Cadê? Eu percebi, quando vocês pediram pra gente colocar quanto tempo a gente vai viver ainda mais, né? Quanto tempo eu coloquei aqui na minha decisão? Espero viver mais, mas enfim. É que meu sonho grande estava muito pequeno. Mas peraí, você espera viver mais, essa relação é com o quê? Com o que você colocou ou com o quê? A mais do que eu coloquei. Então coloca, filha. A mais quanto? Coloquei 72 anos. Total ou mais 72 anos? Mais 72. Quanto você tem? 30. Dá 102. O senhor bagunçou a métrica de todo mundo, que é essa família de gente que não morre. Só que eu percebi que eu estava com um sonho grande muito pequeno, porque eu pensei, nossa, vou realizar isso e depois? O que vai Depois acontecer? sonha. Então, meu sonho... Não menospreze seu sonho. Depois sonha. Depois sonha. Tipo, depois sonha. E tá tudo bem. E muitos sonhos vão ficar pequenos sem você realizar. Eu já sonhei com o Jetta e com o Civic. Não os tive. Não os quero. Mas sonhei com eles. Então, gente, vamos deixar a coisa... Gente, vocês vão viver 40 anos, 30, 70. Você tem ideia de quantas versões suas vão surgir ao longo de 70 anos? Você tem ideia de quantas referências novas você vai ter, positivas e negativas, ao longo de 70 anos? Você tem noção que muitas vezes você vai sonhar com um carro, quando você entrar dentro dele, você vai falar assim, eco? Mas aquele sonho, o sonho só serve para te projetar, gente. Para isso que serve o sonho. É por isso que a gente faz esse exercício pelo menos uma vez por ano, porque a referência muda, nosso sonho muda, a cada ano ele tende a ficar maior, então por isso que a gente faz isso a cada ano. Por exemplo, hoje eu posso sonhar contando com a Jaque há mais tempo. Eu sempre achava que ela ia morrer a qualquer hora. Realmente, à tarde você vai descansar. Ramon, à tarde sou eu e você, tá? Aqui, pergunta aqui. Eu tô mantendo mais esse rolê dos sonhos, porque a hora que a gente for pra parte prática, vai baixar aquele adulto idiota em você aí, cheio de, nem vou colocar aqui porque uma vez eu coloquei e não deu certo. Entende? É no flow. Agora é hora de a inocência de quem sonha com o futuro sem ficar se assustando com o passado. Ok? Eu não sei porque eu quero o que eu quero, mas é muito gostoso ter a liberdade de falar. É só porque eu quero. Porque eu já vivi o desafio de ser melhor que o meu pai. Eu já vivi o desafio de não desonrar minha mãe. Agora é muito mais gostoso quando você evolui o suficiente para chegar e falar assim, é porque eu quero. E sempre vai ser por causa da sua história. Quando ela vira e fala, eu quero viver a vida e desfrutar da vida com leveza, com certeza tem impactos da história dela. Perdeu o pai cedo. Talvez tenha um momento da vida dela, veio de baixo, conseguiu criar um patamar financeiro, teve que ralar mais do que o normal. E quando você rala mais do que o normal, tem efeito colateral. Então, é a sua história. E olhe para a sua história e fala, eu vou fazer essa construção. Mas seja você a pessoa que vai assinar embaixo desse sonho. Você pode ter influência. Eu posso ser uma influência. A Jaque, a Tabita, o Ramon, seus aliados, o seu anfitrião, seu Deus, seu pastor, seu padre. A pessoa que viveu com você no passado, seu pai, sua mãe. Mas você é o responsável pelo sonho que você cria. Então, seja livre para sonhar. E não tenha medo do seu sonho ser parecido com o do outro, do seu sonho ser menor. Que legal que você quer um Nobel também. Já temos 2 na mesma sala, tentando a mesma coisa. Uma coisa que era piada começou a ficar comum. Então, sonhem. Sonhem, esse é o insumo. E é mó gostoso quando a gente começa a conectar pessoas com o mesmo sonho. Eu vejo nas nossas reuniões, eu, Renato, a Jaque, principalmente nós 3, os outros sócios também, mas principalmente nós 3, porque a gente bate uma bola muito grande ali na construção. E às vezes um pega uma ideia do outro, encaixa e fala, porra, aquele sonho que eu tinha ficou mais bonito quando eu combinei meu sonho com o seu.
Vamos ver se o nosso plano faz a gente se aproximar. Eu não vou chegar no Nobel no final do ano, não vou me iludir. Mas, eu já me aproximei um pouquinho. Se eu continuar me aproximando e não me distanciar, o plano foi perfeito? Foi. O plano vai me manter no trilho do meu sonho, ao invés de me manter nessa trama relacional bagunçada? Foi um plano perfeito. O plano perfeito não quer dizer tudo vai sair exatamente como você planejou. Até porque, para mim, um dos maiores poderes da Jaque é criar o plano B, o que ela chama de caminho crítico. Então a gente vai sabendo que vai. Muitas vezes, mesmo sem saber como ir. Eu ainda não tenho todo o quebra-cabeça do Nobel. Eu tenho uma ideia na minha cabeça. Mas isso me move. E o plano que eu montei com essa mulher me faz dar o próximo passo. Não me garante que eu vou chegar no final, mas garante que eu vou dar o próximo passo e que eu sei qual é o próximo passo. E mais importante, com quem eu vou dar esse próximo passo. Porque qualquer coisa que parecer impossível na sua cabeça, quando você botar para fora nesse lugar aqui, brota. Impossível é só questão de companhia. É só questão de companhia. Entende? Então, chegamos num primeiro momento, todo mundo colocou um sonho grande? Não é vestibular, é o seu livrinho, é o seu sonho, é o seu filme. Talvez você mude o título, talvez você mude o personagem, talvez você mude o destino, talvez você mude o modelo do carro, talvez você mude um monte de coisa. E tá tudo bem. Todo mundo tem uma caneta na mão? Levanta a caneta. Fala assim, ó, eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo. Eu risco, eu apago, eu altero. É a minha história. É a minha história. Agora, o mais importante, se você tiver um sonho que te mova e um plano que te direcione, o resultado vai ser uma consequência inevitável. Eu espero que você tenha aproveitado muito essa imersão e que você participe de várias interações, imersões e construções e entregas que nós vamos te oferecer ao longo do ano, ao longo da sua jornada aqui na Aliança Divergente. E agora que nós já aprendemos e começamos a sonhar, vamos criar a habilidade de colocar a mente no futuro e o pé no presente. Precisamos avaliar a sua situação atual para que você entenda que o que você está sonhando é importante, mas que de onde você está sonhando também é muito importante. Fala, memorável! E aí, tá com um sonho já definido? Tá com um sonho grande no papel? Se inspirou com a construção do Elton? Tenho certeza que sim. E aí, olhando para o nosso ciclo de evolução, qual é o próximo passo que a gente precisa dar? Tô com meu sonho construído, tô com meu sonho definido, agora qual é o meu próximo passo? O próximo passo é começar a avaliar a situação atual. E nada melhor do que um exercício de lições aprendidas para que a gente comece a fazer a construção e o entendimento da situação atual. Anexo a essa aula, a gente tem o material, a ferramenta de lições aprendidas que eu vou apresentar para vocês. E agora a gente precisa trabalhar um conceito que eu gosto muito de trazer para quando a gente começa um processo de lições aprendidas, que eu chamo sem culpa nem desculpa. O que isso quer dizer? Não tem culpado pela falta de um resultado e também não adianta eu trazer desculpas. Porque se eu trouxer as desculpas para a mesa, certamente essas desculpas elas serão muito nobres. Elas vão justificar tudo. Elas vão justificar o não resultado. Só que a ideia do exercício não é essa. A ideia do exercício é trazer realmente a clareza da situação atual. Não é uma caça às bruxas. A gente não vai buscar culpados por um não resultado. Mas também não adianta a gente vir com desculpas. Porque senão a gente vai colocar um óculos ruim, a gente vai ficar com uma visão a gente vai ficar com uma visão míope de uma situação em que a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Então, você precisa baixar esse material que está anexo à aula para a gente começar a construção. E aí, o primeiro passo que a gente tem na condução das lições aprendidas é que você coloque no papel o sonho que você tentou buscar, de certa forma você não alcançou, tá? Seja por qualquer motivo. Ah, mas eu não tinha um sonho. Tá tudo bem, você vai colocar lá naquela partinha amarelinha onde está sonho grande, nesse caso que você não tem um sonho, você vai colocar não consegui sonhar, não sonhei, não tinha um sonho claro, estava no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, você vai colocar exatamente essa construção, você vai ter que colocar exatamente como as coisas estão. Ah, eu tinha um sonho que hoje eu percebi que ele era inalcançável, eu estava querendo ir do Brasil à China sem escala, eu queria ter o corpo da Gisele Bündchen. Lembra que não tem certo nem errado, não estamos aqui para julgar o sonho de ninguém, nem o plano de ninguém. Então, mesmo que o seu sonho hoje você já tenha percebido que ele era inalcançável, mesmo você não tendo um sonho, coloque isso no papel, porque isso vai te ajudar na condução, vai te ajudar na reflexão e principalmente nesse entendimento da sua situação atual, tudo bem? Feito isso, qual é o próximo passo? A gente precisa começar a refletir sobre dois aspectos, o que me aproximou e o que me distanciou do meu sonho grande. Então, o que me aproximou do meu sonho grande? Ah, eu consegui, sei lá, manter uma constância de treinos na academia. Ah, eu consegui guardar dinheiro. Ah, eu consegui ter uma disciplina para garantir que eu estaria terminando a minha agenda profissional mais cedo. Então, tudo aquilo que você acha que, de certa forma, te aproximou do seu sonho grande, você precisa colocar no papel, e tudo aquilo que te distanciou do seu sonho grande também. Então, é uma reflexão extremamente importante. E, de novo, você sempre vai precisar ter na tua cabeça que é sem culpa nem desculpa, para que você não pratique o auto-engano em nenhum momento, porque o auto-engano vai te levar e te conduzir para um lugar inadequado.
Então, recapitulando, você vai pegar a primeira página dessa ferramenta, vai colocar o seu sonho no papel, mesmo que você não tenha um sonho, não tivesse um sonho definido até então, porque lições aprendidas a gente sempre está olhando para o passado, para que a gente comece a definir a sua situação atual, para que a gente comece a definir onde você está. Depois disso, na parte de baixo dessa folha, você vai preencher o que te aproximou e o que te distanciou do seu sonho grande. E essa reflexão, ela tem que ser a mais sincera possível. É um momento seu com o seu sonho, para que você entenda por que você se distanciou, o que te distanciou e o que te aproximou. Tudo bem? Feito isso, e na próxima página nós temos duas grandes caixas. Uma que é o que você faria diferente no próximo ano e o que você repetiria no próximo ano. Então, como a gente comentou na aula anterior, o ciclo de evolução é um ciclo que a gente faz anualmente. E caso você esteja começando a fazer esse exercício no meio do ano, quer dizer que você tem que esperar janeiro para fazer o seu exercício de lições aprendidas? Não. Você só vai ter que ter na sua cabeça que o seu ano agora ele vai ter 6 meses e não 12 meses. Então, é importante você só ter isso na tua cabeça, ter essa clareza, que você não precisa esperar um ano calendário, visto que a gente faz a revisão do plano sempre anualmente, a gente estimula que esse plano seja revisado, esse ciclo seja revisado anualmente, mas não necessariamente que a primeira vez que você tem que fazer, você tem que esperar janeiro para que isso aconteça. Então, independente do mês do ano que você está assistindo essa aula, você precisa fazer o seu exercício de lições aprendidas para que você comece a estruturar um plano. E muitas vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas eu já estou em setembro, já estou em agosto, eu vou esperar janeiro para fazer isso do jeito que tem que ser feito. E aí eu te provoco, será que vale a pena esperar tanto tempo para começar a tirar o teu sonho do papel? Eu acho que não. Então, independente de quando você está assistindo essa aula, de quando você entrou na Aliança Divergente, comece os seus exercícios de lições aprendidas imediatamente, olhando sempre sem culpa nem desculpa, muitas vezes se perdoando por um não resultado ou por alguma decisão que foi tomada erroneamente e olhando sempre para frente. Tá? Então, você vai fazer o exercício, independente do mês que você está, independente do momento do ano que você esteja, para que você consiga realmente saber o que te aproximou, o que te distanciou, o que você faria diferente e o que você repetiria no seu próximo período, no seu próximo ano, nos próximos 6 meses, caso você esteja no meio do ano, mas que realmente você consiga montar esse exercício para que a gente possa dar de forma consistente o próximo passo. De novo, esse é um momento de reflexão e de muito aprendizado. E ele é fundamental para que você consiga dar o próximo passo, que é onde você vai começar a calcular ou recalcular a sua rota. Sem ter essa clareza da situação atual e do que você fez de positivo ou negativo, do que te aproximou, o que distanciou, dificilmente você vai ter um plano consistente. Então, é extremamente importante que você faça esse exercício antes de dar o próximo passo, que a gente vai começar a te mostrar como você vai definir o seu foco e a sua energia para alcançar o seu sonho. Te vejo na próxima aula. Fala, memorável! Tudo bem? Bom, já sonhamos, já fizemos lições aprendidas, já definimos onde estamos, agora bora começar a estruturar o plano perfeito. E o primeiro passo é onde a gente vai definir, onde a gente vai colocar a nossa fé. E fé pra gente é foco e energia. A ideia aqui é a gente definir onde a gente vai colocar as nossas fichas, onde eu vou colocar o meu foco e energia para que realmente o meu plano saia do papel. Então, é onde eu vou começar a colocar a minha fé, foco e energia no que precisa ser feito. E aí, quando eu começo a colocar fé, foco e energia, eu com certeza vou conseguir fazer o que precisa ser feito. E aí eu te provoco a pensar um pouquinho, por que um atleta de alto desempenho, ele consegue resultados tão incríveis? Por que um atleta, ele consegue ser tão bom naquilo que ele faz? Por que se eu pegar, por exemplo, um Rafael Nadal, um Michael Phelps, que são estrelas e ícones dos seus esportes, eles conseguiram ou conseguem ter o seu nome tão forte até hoje? Por quê? Porque eles têm resultados incríveis. E por que eles têm resultados incríveis? Porque eles têm foco. E foco é sinônimo de força. Quando a gente está focado em qualquer coisa que seja, certamente aquela coisa vai sair do papel. Eu te provoco a pensar aquilo que você efetivamente já colocou foco na sua vida. Com certeza, conseguiu alcançar aquilo que você se propôs a fazer. Seja qualquer coisa. Eu vou colocar foco em aprender a dançar. Eu vou aprender a dançar. Eu vou colocar foco em emagrecer. Eu vou emagrecer. Eu vou colocar foco em guardar dinheiro. Eu vou guardar dinheiro. Eu vou colocar foco em conseguir um novo relacionamento, em conseguir um namorado, em conseguir um marido. Eu vou conseguir sair do outro lado. Então, tudo aquilo que a gente coloca foco, que a gente coloca fé, que a gente coloca foco e energia, certamente eu vou alcançar aquilo. Mas não adianta a gente achar que a gente está colocando foco. Não adianta a gente achar que a gente está colocando foco e energia em alguma coisa. Eu preciso verdadeiramente conseguir demonstrar que eu estou fazendo aquilo. E não é demonstrar para ninguém, é demonstrar para o meu plano, é olhar para o meu plano e falar, realmente eu estou fazendo o que precisa ser feito e o resultado passa a ser uma consequência inevitável. Então, quando a gente volta para o atleta de alto desempenho, a gente olha a rotina de treino do Michael Phelps, que é o atleta que mais ganhou medalha em Jogos Olímpicos, na história dos Jogos Olímpicos, a gente vai entender que ele colocava muita fé naquilo que ele fazia. Era muito foco e muita energia. Próximo das competições, ele treinava todos os dias
do ano, todos os dias do ano. Ah, é Natal, ele estava na piscina. É aniversário dele, ele estava na piscina. É aniversário da mãe dele, ele estava na piscina. É dia, sei lá, é o dia da permissão, ele estava lá na piscina. Então, o que ele fazia? Foco e energia o tempo todo naquilo que ele queria alcançar. E aí, quando a gente olha uma pessoa tão focada, é indiscutível o resultado, ele vai vir. Então, o primeiro passo do nosso plano, a partir do momento em que a gente definiu qual é o nosso sonho grande, a gente já avaliou a nossa situação atual, é começar a definir o foco, definir onde eu vou colocar a minha energia. E anexo a essa aula tem uma ferramenta, um material de apoio, que a gente vai começar a construção dele nessa aula e a gente vai conduzir o preenchimento dessa ferramenta ao longo das nossas próximas aulas. E o primeiro passo, agora, que a gente vai fazer é transcrever o seu sonho grande. Lembra aquele sonho grande que o Elton te ajudou a definir, ele te conduziu, ele te inspirou a colocar no papel? Então, esse é o momento de você preencher o primeiro item dessa ferramenta, que é a definição do seu sonho grande. É a transcrição do seu sonho, que hoje está na tua cabeça, está no teu pensamento, e a gente vai começar a materializá-lo a partir de agora. Vale lembrar que não tem sonho errado, não tem sonho certo, não estamos aqui para julgar o seu sonho. A única coisa que eu te desafio é sonhar como uma criança. E a partir do momento em que você preencher o item 1 dessa ferramenta, você volte para o teu modo adulto, para a gente começar a construir o teu plano com muito pé no chão, com muita seriedade, para que você realmente tire o seu plano do papel. Sonho transcrito no papel, agora a gente vai para o segundo passo dessa ferramenta. É uma reflexão bastante simples. Imagina que você tem 5 fichas, e só 5 fichas. E você vai precisar dividir essas fichas nos pilares da tua vida. O financeiro, o relacionamento e a saúde. E a reflexão que você vai fazer para dividir essas suas 5 fichas é colocar mais fichas naquele pilar que mais tá fraquinho para que você alcance o seu sonho. Vamos imaginar que o seu sonho seja construir uma nova casa, construir uma casa ou realizar uma grande viagem. O que vai acontecer? Você vai precisar de dinheiro para isso. Na sua situação atual, você está devendo no banco, seu cartão de crédito foi suspenso, você está devendo para tua família, pegou até dinheiro com a agiota. Então, tá feia, o teu pilar financeiro tá feio. O que você vai fazer? Você vai depositar mais fichas no seu pilar financeiro. Por quê? Ele pode ser o seu primeiro ofensor, a sua primeira resistência para alcançar o teu sonho grande. Então, você tem 5 fichas, você vai olhar para o seu sonho e você vai dividir essas fichas nos seus pilares mais fracos. Quanto mais fichas você tiver no pilar, quer dizer que ele está mais enfraquecido. Quer dizer que você vai precisar colocar mais fé nesse pilar para que você realmente construa o seu plano. O que eu estou fazendo, o que eu estou te provocando a fazer é definir exatamente aonde você vai focar. Porque o próximo passo a gente começa a detalhar os seus objetivos. E os objetivos, eles têm que refletir o foco que você precisa dar para alcançar seu sonho. Nossa, Jaque, mas está tudo bagunçado. Eu estou com problema de saúde, eu estou com problema financeiro, eu estou com problema no relacionamento. Ok, mas você só tem 5 fichas. E esse é o primeiro momento onde você começa a olhar para o seu sonho grande, começa a pensar o primeiro passo que você precisa dar e o que te impede hoje de dar esse próximo passo. É financeiro? É o seu relacionamento? É a tua saúde? Então pense um pouquinho, faça uma reflexão muito profunda e muito sincera e divida as suas 5 fichas. Isso vai te ajudar a começar a definir como vai ser o seu ano, como vai ser o seu primeiro passo, aonde você precisa colocar o maior foco no primeiro momento. Ok? Então, sonho grande definido, quais são os pilares da vida que precisam mais de atenção para que você comece a se aproximar do seu sonho. Seja ele o financeiro, seja ele a saúde, seja ele o relacionamento. Gaste as suas 5 fichas de uma maneira muito consciente, porque ele vai ser o direcionador do nosso plano. Você precisa colocar foco, porque quando a gente coloca foco em alguma ação, em algum projeto, em alguma iniciativa, certamente a gente vai conseguir executá-la, certamente a gente vai ter o resultado que a gente espera. E essa é a importância do foco, essa é a importância de você colocar fé em alguma coisa. Ele vai o tempo todo te mostrar e te deixar nos trilhos do que precisa ser feito. Ele vai o tempo todo te disciplinar para aquilo que precisa ser feito. Ele vai o tempo todo te lembrar da importância do seu sonho. E o foco, ele é importante para quê? Para que você não desvie do seu plano, para que você consiga priorizar aquilo que precisa ser feito, para que você tome as decisões mais facilmente, para que você consiga falar os nãos que você precisa falar, ou para coisas que vão surgindo ao longo do caminho, ou para pessoas que vão te pedindo coisas ao longo do caminho, ou até mesmo para você, com novos sonhos, com novos objetivos, com novas construções que precisam ser feitas. Então, o poder do foco é isso, é esse, te manter nos trilhos, facilitar a sua tomada de decisão, te ajudar a falar os nãos quando necessário e, principalmente, fazer você se manter nos trilhos do que precisa ser feito. Certamente uma pessoa focada, ela alcança qualquer coisa. E quando você tem um plano e acredita no seu plano, você consegue mais facilmente manter o foco. Por quê? Porque ele é importante para você, ele é relevante para você. E a partir do momento que algo se torna relevante na sua vida, dificilmente você vai deixá-lo para trás. Então, te convido a gastar, a investir as suas fichas de maneira consciente, de maneira sincera, para que a gente possa dar o próximo passo na definição do foco, que é definir os objetivos que você vai alcançar ao longo do seu primeiro ano. E eu te encontro
encontro na nossa próxima aula. Fala, memorável! E aí, conseguiu preencher os primeiros passos da ferramenta de definição de foco? Bora lá para o nosso próximo passo. Então, só recapitulando. Nós definimos o sonho grande, nós avaliamos a situação atual com as lições aprendidas, nós definimos o foco usando as 5 fichas e apostando as 5 fichas nos 3 pilares. Agora é hora da gente começar a definir os nossos objetivos. E na hora de definir os objetivos, eu queria fazer alguns alinhamentos importantes com vocês. Tem uma frase de um guru da qualidade que eu gosto muito, que ele fala o quê? Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. E não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então, o que a gente está propondo aqui para você é montar um plano muito profissional e, ao mesmo tempo, simples de ser feito. Então, para quê? Para que você gerencie os seus objetivos, para que você gerencie o seu passo a passo para alcançar o seu sonho. Então, é importante que você tenha o caminho que vai te levar da sua situação atual para o teu sonho na tua mão, que você tenha o controle disso. Então, para que você tenha o controle disso, é importante que você entenda que você vai precisar gerenciar as suas expectativas, gerenciar os seus resultados, gerenciar as partes interessadas, os envolvidos ali, a tua família, os teus amigos, dependendo do teu sonho, você vai precisar gerenciar, porque se você não gerenciar, certamente você vai falhar. Muita da construção que a gente vai fazer daqui para frente é uma construção que vai levar muito para esse lado do gerenciamento. Poxa, eu vou definir os meus objetivos, eu vou trabalhar as minhas percepções, eu vou tomar as minhas decisões, eu vou definir as minhas ações, eu vou acompanhar para que isso aconteça. Então é muito importante a gente entender a importância do gerenciar, porque se eu não gerenciar, se eu não medir, se eu não saber se eu realmente dei aquele passo, certamente eu não vou saber se eu estou me aproximando ou não do meu grande sonho. E a ideia aqui é que a gente trabalhe com você para que você evolua, para que você tenha progresso, para que você evolua um passo por vez, mas que você evolua sempre. O Elton usa sempre uma frase que eu gosto muito, que é, de repente sim, do nada não. Para que você, de repente, alcance seu sonho, mas certamente não vai ser do nada. Então, a importância do gerenciar é para que as coisas, de repente, aconteçam, mas com certeza elas não vão ser do nada. Então, por isso que eu quis começar esse nosso encontro de hoje, trazendo essa reflexão desse guru da qualidade, para que você entenda a importância do gerenciar. Quando a gente começa a falar de metas, antes da definição de meta, a nossa vida é muito subjetiva. Eu quero emagrecer. Beleza, um dia eu chego lá. Pô, eu vou passar no vestibular. Eu vou rezar muito para São Judas Tadeu e ele vai me ajudar a passar no vestibular. Aí eu preciso economizar. Eu não tenho a mínima ideia do que acontece com o meu dinheiro. Depois que eu começo a definir meta, eu começo a trazer clareza para as coisas. Então, eu vou emagrecer 15 quilos em 5 meses. Pô, tem claro o que precisa ser feito. Independente de quem estiver lendo, independente de quem estiver executando esse plano, ele sabe o que precisa ser feito. Eu vou passar no vestibular, eu vou estudar X matérias por dia, eu vou me dedicar tantas horas no estudo diário. Para quê? Porque eu consigo ali facilmente saber se eu estou fazendo ou não. Eu vou economizar. Eu preciso ter clareza de quanto eu vou economizar, como eu vou economizar, se eu vou cortar viagem, se eu vou cortar supermercado, se eu vou cortar restaurante, o que eu vou tirar? Então, é mais uma etapa onde eu vou começar a definir, aprimorar o meu foco. Então, você pegue a ferramenta, que nós começamos o preenchimento na aula anterior, e vamos começar a preencher o item número 3. O item número 3, ele começa a trazer clareza do como você vai medir se você está se aproximando ou não do seu objetivo, se você está se aproximando ou não do seu sonho. Então, aqui, a ideia é que a gente defina a régua que a gente vai usar, a altura dessa régua, que vai ser, no fim do dia, a nossa meta, e a gente consiga depois avaliar o que eu planejei e o que eu efetivamente realizei. Então, você vai pegar o item 3 da ferramenta e a gente vai começar a definir como você vai saber se você está se aproximando ou se você está se distanciando do seu sonho grande. Então, o primeiro ponto que você vai definir é como você será medido. Qual é a régua que você vai usar? A minha régua vai ser faturamento, a minha régua vai ser dinheiro economizado, a minha régua vai ser quantidade de namoros que eu vou ter, quantidade de matches que eu vou ter numa ferramenta de namoro, a forma como eu vou medir se eu estou alcançando sucesso é em quilos que eu quero perder, é em treinos que eu quero realizar, como que eu vou medir se eu estou me aproximando ou não? Então, aqui é importante que você tenha isso na cabeça. Qual é a régua que eu vou utilizar para saber se eu estou fazendo o que precisa ser feito? Seja ela qual for. Lembra, não tem sonho certo ou errado, mas é importante que a partir de agora você tangibilize isso. O meu sonho grande é emagrecer? Tá bom. Quantos quilos? Qual é a minha régua? Como eu vou ser medido? Eu vou ser medido em quilos perdidos. Eu vou ser medido em dinheiro economizado. Eu vou ser medido em viagens realizadas. Tudo depende do meu sonho grande. Mas aqui a gente está exatamente definindo a régua que eu vou usar para saber se eu estou alcançando ou não os passos que eu vou delimitar para alcançar o meu sonho grande. Ok? Definida a régua, qual é o próximo passo? Eu vou definir a altura dessa minha régua. Pô, é emagrecimento? Eu quero emagrecer quanto? 15 quilos, 5 quilos, 10 quilos, 40 quilos? Se é dinheiro economizado, eu quero economizar quanto? 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais, 100 mil reais? Então, aqui eu vou precisar delimitar e metrificar qual é a altura da minha régua que eu vou buscar. E, de novo, é sempre pensando no ano.
Ah, mas espera aí, eu estou em junho. Ok, o seu ano vai terminar em dezembro. Então, de junho a dezembro, quanto você quer emagrecer? Quanto você quer guardar de dinheiro? Quanto de dívida você quer pagar? Então, sempre avalie o seu ano calendário. Ah, estou em setembro. Tá tudo bem. De setembro a dezembro. Quanto você quer emagrecer? Quanto você quer economizar de dinheiro? Quanto você quer alcançar de encontros para que você consiga ter o seu namorado dos sonhos? Enfim, é definir a régua, é definir a altura dessa régua até o final do ano. E qual é o prazo? Nesse caso, até o final do ano. E mais para baixo você vai ter qual é o pilar que está associado a essa meta. É o meu pilar financeiro? É o meu pilar relacionamento? É o meu pilar de saúde? Qual é o pilar que está associado? Perceba como as coisas começam a se conectar. Se o seu pilar mais enfraquecido é o pilar financeiro, naturalmente a sua régua e a sua meta tem que estar associado ao financeiro. Porque se não tiver, você realmente não vai saber se você está colocando foco e energia naquele pilar. Então, é importante que você comece a buscar a conexão entre as coisas. Se o meu pilar enfraquecido é a saúde, como que eu vou saber no final do ano se a minha saúde melhorou ou não? Como eu vou saber se meu pilar relacionamento melhorou ou não? Como que eu vou saber se o meu pilar financeiro melhorou ou não? Então, é importante que você coloque isso no papel, ok? Muito bem. Terminada essa etapa, o que a gente vai fazer? Não adianta eu querer e insistir em comer um boi inteiro. Você precisa dividir o seu boi em bifes. Então, você vai pegar o resultado que você espera alcançar ao longo do ano e dividir nos meses. Para facilitar a nossa conta, vamos imaginar que você precisa economizar 120 mil reais. Como que isso vai ser ao longo dos meses? Pô, vai ser 10 mil a cada mês? Ah, não, janeiro tem IPVA, tem IPTU, tem matrícula de escola, então janeiro eu não vou economizar nada. Legal. Fevereiro eu já começo a economizar 12 mil reais, 15 mil reais. Legal. Março tem meu aniversário, eu vou querer fazer uma festinha. Então, não vou conseguir economizar 15, eu vou conseguir economizar 9. E assim eu vou traçando o meu ano em relação à minha meta. É óbvio que aqui eu preciso trabalhar a minha expectativa. Não adianta eu colocar que eu tenho que economizar 10 mil reais, que quando eu pego o meu custo fixo e pego o quanto que eu tenho de salário, de receita, não bate, a conta não fecha. Então, não adianta eu traçar uma expectativa que eu não vou alcançar, porque eu vou me frustrar. Então, é o momento que eu falo que a gente faz a prova real da meta. Então, eu coloquei 120 mil reais de economia. Na hora que eu começo a colocar isso nos meses, eu falei, epa, ficou pesado demais, eu não vou conseguir ir nesse ritmo. Então, legal. Então, ou eu trago uma receita extra, eu faço algo diferente, ou eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Então, é importante que você faça esse desdobramento no mês a mês, porque isso vai te dar mais clareza se você está superestimando a sua meta ou se você está subestimando a sua meta. Porque não adianta você andar mais lento do que você tem condições de andar, e não adianta você colocar para andar muito mais rápido do que você tem condições de andar e se frustrar. Então, é importante nesse desdobramento, onde você pega o seu número cheio e começa a fazer a prova real, dividindo ao longo dos meses, você trazer essa clareza, trazer essa percepção se realmente é algo alcançável, se realmente você está superestimando ou se você está subestimando o resultado que você pode alcançar. Porque você vai calibrar o seu ano de acordo com o ritmo que você quer andar, de acordo com o ritmo do resultado que você quer alcançar. Então, é o momento em que a gente faz a prova real da meta que foi definida. Tudo bem? Definimos os pilares que precisam de foco. Definimos a régua que vamos usar e a métrica e a meta que vamos alcançar para saber se estamos evoluindo ou não. Tiramos a prova real, dividindo a meta nos meses. Qual é o próximo passo? O próximo passo é eu começar a pensar nos 5 objetivos, no máximo 5 objetivos, que eu vou alcançar e eu vou buscar ao longo do meu ano, ao longo do meu período. A gente tem um número mágico que ele gira entre 3 objetivos e no máximo 5. Porque se eu não conseguir, em uma mão, definir quais são as minhas prioridades, certamente eu vou me perder. Então, a importância desse número, a importância desses objetivos é fazer com que sempre você fique no foco. Você não desvie do foco facilmente. Você saiba exatamente o que você precisa fazer. Você consiga responder o que eu tenho que fazer agora para realizar o meu sonho com muita facilidade. Então, por isso que a gente sempre limita entre 3 a 5 objetivos no máximo, ok? Então, o importante você ter em mente que os seus objetivos precisam ter relação com o seu sonho grande. Eu sempre falo que eu tematizo os meus anos. Então, esse é um ano em que eu vou priorizar, esse é o ano que eu vou priorizar a minha agenda financeira, esse é o ano que eu quero construir e fortalecer o meu patrimônio. Então, eu sempre tematizo os meus anos. E isso são refletidos no quê? No próximo passo que eu preciso dar para que eu alcance o meu sonho grande. Então, é o momento onde eu sempre eu volto para a minha situação atual, eu olho para os pilares em que eu preciso fortalecer e começo a traçar o que eu vou fazer para alcançar o próximo passo do meu sonho grande. Então, eu faço essa construção como se fosse uma construção em árvore. Então, eu olho para o meu sonho grande, eu vejo aonde eu estou e o que eu preciso começar a priorizar, eu olho para os pilares, vejo quais pilares eu coloquei em mais fichas e começo a pensar nos meus 3 a 5 grandes objetivos. Os objetivos, eles se resumem a responder uma única pergunta. O que eu vou fazer agora
para que eu consiga me aproximar do meu sonho grande. Então, eles são os nossos grandes okês. Então, quando eu vou responder, quando eu vou começar a preencher quais são os meus objetivos, eu sempre vou olhar para o meu sonho grande, para onde eu estou e qual é o meu próximo passo. O que eu preciso fazer para dar esse meu próximo passo? E os objetivos, eles precisam estar associados aos pilares. Lembra que eu pedi para você pontuar e distribuir as 5 fichas? É porque o teu primeiro objetivo, ele tem que trabalhar o teu pilar mais enfraquecido. Por quê? Porque se você tem um pilar mais enfraquecido, você precisa definir um objetivo para ele. E você precisa trabalhar esse objetivo com foco e energia, ok? E o bacana do momento da escrita do objetivo é que você sempre precisa escrever pensando no futuro. Ele tem que ser algo que seja fácil para você decorar. Não precisa escrever um livro. Se você escrever um livro, certamente você vai se perder durante a execução. Então, escreva objetivos curtos, mas que eles te inspirem, realmente te conectem com o seu sonho grande, que ele realmente possa fazer com que você durma e acorde pensando em alcançar aquele objetivo. Então, ele tem que ser curto, ele tem que te inspirar e ele tem que ser sempre escrito pensando no futuro, nunca na sua situação atual. Nossa, mas isso é semântica, isso é só a forma como eu escrevo. Não é semântica, porque se você traz a clareza, se você consegue acordar todo dia e relembrar os seus 5 objetivos, certamente eles não vão perder a relevância para você ao longo do ano. Eles não vão perder a relevância sempre que um problema acontecer, porque você sabe onde você precisa chegar, você sabe o que você precisa fazer para que você consiga realizar os seus sonhos. Então, é importante que você reflita e escreva de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, de uma maneira que você consiga decorar e de uma maneira que te inspire acima de tudo. E sempre pensando na sua situação futura. E sempre pensando naquilo que vai te aproximar na realização do seu sonho. Então, é o momento onde a gente definiu o foco, definiu os nossos grandes okês e encerramos a primeira etapa do nosso planejamento. Então, eu já sei onde eu tenho que chegar, que é o meu sonho grande. Eu já sei onde eu estou. Eu já sei aquilo que pode me dificultar o alcance e a realização do meu sonho. Eu já sei como eu vou ser medido, eu já sei a meta que eu preciso alcançar e eu acabei de definir os meus 3 a 5 okês eu preciso conquistar, cuidar e garantir o foco para que eu realmente consiga tirar o meu sonho do papel, para que realmente eu tenha o meu plano perfeito. Então, essa estrutura, ela é toda conectada. Então, eu defini o meu sonho, avaliei minha situação atual, eu comecei a definir onde eu preciso colocar foco, em quais pilares eu preciso colocar o meu foco, definir a régua que eu vou ser medida, definir a altura da minha régua, definir os meus objetivos. Com essa estrutura, eu começo a mais facilmente me manter no foco, eu começo mais facilmente a me proteger, a proteger o meu sonho, a cuidar com muito carinho e cuidado do meu sonho, para que eu realmente consiga tirá-lo do papel. E a partir do próximo passo, na nossa próxima aula, a gente vai começar a entender a importância das percepções e como usar as nossas percepções para que nosso plano realmente ele seja perfeito. E eu te encontro na nossa próxima aula. Percepções. O que são, como tê-las, e o que fazer ao tê-las. Além disso, ainda tem um grande desafio nesse enfrentamento dessa jornada consciente e estruturada. Porque aqui, se prepare, é PDA o tempo todo. Percepção, decisão e ação. E o volume de estímulos que nós trazemos para vocês, com os áudios diários, com os encontros semanais, com os encontros dos grupos, com os encontros regionais, com os encontros de Celebre Comigo, com tudo que nós criamos para vocês, é para que vocês percebam. E por que esse estímulo ele tem que ser diário? Porque a vida continua avançando e talvez a percepção de ontem não seja suficiente para que você avance no desafio de amanhã. É importante que você perceba, para que você decida e para que você haja. E a percepção nada mais é do que aquilo que você acha, aquilo que você percebe, aquilo que você descobre, aquilo que você vê, aquilo que você entende. Tudo começa com eu vi, eu entendi, eu imaginei, eu percebi. Não vamos complicar a percepção. Imagine que tem uma pessoa focada nessa máquina de escrever e alguém faz com que ela veja, perceba, note, considere o globo. Nesse momento, o cenário mudou. A percepção é o input de tudo. A percepção de que você está no caminho certo, a percepção de que você está fazendo pouco, a percepção de que você está fazendo errado, a percepção de que você deve fazer diferente. E aí vem o ponto. Como ter percepções? Estando presente e estando em contato. Quando eu falo estar presente, não é apenas estar presente na aliança divergente, mas é estar presente na vida. Estar em estado presente para tudo que está acontecendo, porque nós vamos te educar, nós vamos te emprestar óculos para que você veja o mundo e as suas relações com outras perspectivas. De outro ponto de vista. E de outro ponto de vista, você vai ter outra percepção. Porque daqui, eu vejo o globo, eu tenho uma percepção dele. Mas quando eu venho para cá, deste ponto de vista, eu tenho outra percepção. Então, nós vamos te oferecer vários inputs, várias provocações, vários conceitos, várias técnicas, várias ferramentas, para que você tenha condições de ter novas percepções sobre si, sobre o outro, sobre a relação de vocês, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, sobre o seu corpo, sobre sua família, sobre sua vida amorosa, sobre a sua vida sexual, sobre o seu dinheiro, sobre o seu negócio, sobre a sua carreira, sobre o seu emprego, sobre como você gasta o seu dinheiro, por que você gasta o seu dinheiro, uma nova percepção sobre o seu mundo. E aí vem outra dúvida. Como saber, Elton, se eu tive a percepção correta? Antes de entender se você teve a percepção correta, você precisa usar o filtro.
Por quê? O plano protege a decisão protege a vontade. Você entrou aqui com a vontade de melhorar, de mudar, de construir o que nós chamamos de vida memorável. Essa vontade se materializou quando você decidiu entrar aqui. E essa decisão ela vai se materializar e ser protegida pelo plano que você está construindo. E o seu plano vai ser o seu protetor, para que você não se distraia, para que você não gaste energia com aquilo que não vai mudar a sua vida. Pedra de tropeço no caminho errado não atrapalha a vida de ninguém. O que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja hoje na sua vida tentando tirar uma pedra de um caminho que você não vai percorrer. Qual a diferença dessa pedra estar ou não nesse caminho, se é um caminho que você não vai ou não deveria percorrer? Muitas vezes, nós vamos te provocar e dizer, ei, por que você está tentando resolver um problema que não vai mudar a sua vida? Por que você não encara aquilo que é determinante nesse momento da sua vida? Tem muita coisa que é importante, mas talvez não seja tão relevante. Ou muitas vezes, mesmo sendo relevante, ou seja, tendo peso, não vai mudar nada, ou seja, não é determinante. Então, você deve dar valor, atenção para as percepções que forem determinantes. Tem percepção que vai ser interessante para a minha vida, que vai mudar a minha vida, mas não vai mudar a sua vida. Então, Elton, como eu vou saber qual é a percepção determinante? É aquela percepção que você olha, essa percepção, essa sacada, essa visão, esse entendimento, essa ideia, isso está conectado com um dos meus 5 objetivos para as 3 áreas da minha vida que estão estruturando, estão segurando, estão fundamentando o meu sonho grande. Se você tiver uma percepção que faz sentido para alguns dos seus objetivos, essa percepção deve ser transformada em decisão. Se você tiver uma percepção sobre a sua vida, de que você fez alguma coisa errada, ou está fazendo, ou deveria fazer, e sempre vai ser sobre o que está acontecendo e como você está agindo ou reagindo, mas se você tiver uma percepção e essa percepção não estiver ligada a nenhum dos seus objetivos, não tenha medo de descartar. Ah, Elton, mas aquilo é verdade sobre mim. É verdade, mas não é prioridade. E muita gente se perde, não por não ter um plano, mas por não conseguir priorizar o plano, por não conseguir colocar energia naquilo que merece energia. Então, uma das construções que nós vamos fazer com você é te estimular muito para que você tenha percepções o tempo todo, mas garantir que você tenha um filtro para que você saiba em qual percepção você coloca energia ou não. E isso vai aparecer muito nos encontros e nos Pense Comigo, que é a nossa estrutura de se apoiar, sem se envolver no problema do outro, sem pegar para nós o problema do outro e muitas vezes sem passar para o outro aquilo que é nosso. Então eu consigo perfeitamente participar do seu desafio sem pegar para mim. E eu consigo, muitas vezes, ter percepções de estar assistindo ou participando do seu Pense Comigo, da sua história, do seu desafio, porque aquilo que você está vivendo pode fazer muito sentido para aquilo que eu estou vivendo. Mas qual filtro eu vou usar na hora que eu tiver uma percepção? O meu plano. E esse é o filtro que você vai usar. Qual ponteiro essa percepção vai mexer? O ponteiro daquele objetivo número 1, número 2, número 3, número 4 ou número 5. Se não for mexer ponteiro, pode descartar. Pode descartar. Os grandes se guiam pelos seus planos, não pelos acontecimentos. E uma percepção que não está ligada, que não vai fazer sentido, que não vai mudar nenhum dos seus objetivos, ela vira uma distração, ela vira um mero acontecimento, uma coisa legal que você viu. E você, inclusive, pode ter percepções até fora da aliança divergente. Eu tenho percepções assistindo documentários, eu tenho percepções conversando com pessoas, eu tenho percepções ouvindo música. Ou seja, é aquilo que eu vejo, aquilo que eu noto, aquilo que eu entendo, aquilo que eu imagino. Você pode ter percepção dentro da Bíblia, você pode ter percepção dentro de um casamento, você pode ter uma percepção num funeral, você pode ter uma percepção na fila do hospital, você pode ter percepção na fila do banco. Isso é estar atento, isso é estar presente. Esteja atento ao que está acontecendo, mas seguir pelo seu plano. E assim as suas percepções serão filtradas, valorizadas, e aí você vai canalizar a sua energia para tomar decisões. E decisão nada mais é a escolha que eu faço diante da opção que eu tenho. Depois que eu tenho uma percepção, eu preciso decidir. Eu vi, eu entendi, eu imaginei, eu percebi. Isso me cria opções, ou isso me mostra que eu não tenho opções, então eu preciso criar opções. Quando eu crio opções, eu decido, eu escolho. Depois que eu escolho, eu ajo. E aí, o resultado vira uma consequência inevitável. Simples assim, e nós vamos repetir isso consistentemente, fazendo o que nós chamamos de feijão com arroz, porque não tem bala de prata. Não tem uma percepção, uma sacada especial, aquela virada de chave. Não, tem passos dados, tem percepções, tem coisas que você encara, tem coisas que você enxerga, tem coisas que você descobre e faz isso repetidas vezes. Qual é o passo mais importante de uma caminhada? Aquele que foi dado. Qual o tijolo mais importante de um castelo? Aquele que foi colocado. Qual a percepção mais importante? Aquela que você teve e que fazia sentido para o seu plano. Com um dos 5 objetivos para as 3 principais áreas da sua vida, que são os fundamentos do seu sonho grande. E uma das grandes fontes de percepções é o áudio diário. Ouça os áudios diários. Visite seu grupo. Participe, muitas vezes, até passivamente, das interações, das discussões, do Pense Comigo. Esteja presente, esteja atento. Eu tenho certeza que, assim, em pouco tempo, você vai estar tendo uma percepção da vida muito maior, muito mais ampla, muito mais madura do que a que você está tendo hoje. E assim você vai progredir muito mais rápido, fazendo com que o resultado se torne uma consequência inevitável muito mais vezes. E toda vez que o resultado se tornar uma consequência inevitável, não se esqueça de dizer para si, para aquela pessoa que mora no seu espelho, parabéns, você merece e não pare. E celebre comigo.
Celebre com seus aliados, para que nós também possamos te dizer parabéns, você merece e não pare. E para que esse progresso aconteça e o resultado se transforme em uma consequência inevitável, agora vamos aprender com a Jaque como colocar essa percepção no papel. Fala, memorável! E aí, percebeu muita coisa com a condução do Elton? Incrível, né? A importância da percepção para que a gente realmente consiga alcançar nosso sonho grande. O Elton fez toda a construção terapêutica para te conduzir, para que você tenha as percepções corretas, para que você olhe os motivos pelos quais você realmente não consegue alcançar os seus sonhos. E ele faz toda aquela construção incrível. Agora a gente tem o desafio de começar a colocar tudo isso no papel. E para começar a colocar tudo isso no papel, eu vou te dar algumas dicas que podem ser úteis para que você realmente consiga escrever essas suas percepções. Então, anexo a essa aula tem um material específico para que você preencha as percepções, caso você já tenha feito o download e já está conduzindo no papel. Essa ferramenta está na 3ª página desse material. E como que você tem que escrever as suas percepções? As percepções, quando a gente vai definir a percepção, eu sempre vou para aquele lugar do por que eu não consegui? O que pode me impedir que eu consiga? O que pode me dificultar? É sempre olhando muito para a situação atual, olhando muito para o passado e olhando muito para o que pode me impedir de alcançar o meu resultado, de alcançar o meu objetivo, de alcançar o meu sonho grande. Quando eu for escrever a percepção, eu tenho que tomar o cuidado de sempre pensar no passado, de sempre olhar aquilo que pode me impedir. Então, por exemplo, se você teve uma percepção que você nunca se prioriza, que você nunca consegue alcançar o seu resultado porque você nunca vira prioridade para você, escreva isso. Qual é a percepção? Eu nunca me priorizo. É sempre olhando para a situação atual, olhando para o passado e escrevendo de uma forma negativa. O objetivo, ele sempre vai levar a gente para o futuro. É sempre a parte mais gostosa da gente preencher o plano, que ele vai sempre me remeter para a situação futura. Ele vai sempre me aproximar do meu plano. E quando eu começar a preencher as minhas percepções, eu vou sempre para aquele lugar mais desconfortável. Eu vou sempre para aquele lugar de entender os meus porquês, de entender os meus motivos. E aqui, gente, a dica maior é não pratique o auto-engano. Não vamos colocar um óculos tentando minimizar as coisas. Não vamos colocar um óculos tentando diminuir as nossas percepções. Nossa, mas não é possível que eu faço isso porque eu percebi dessa forma, porque eu sempre trato um sentimento dessa forma. Não diminua as suas percepções. Ela sempre vai ter muita decisão para ser tomada, ela vai sempre trazer muita ação para ser feita. Então esse é o momento da gente olhar para a nossa estrutura, e é sempre a estrutura em árvore. Se o meu objetivo é um objetivo de alcançar saúde, de melhorar a minha saúde, não adianta eu perceber alguma coisa do financeiro, a forma como eu trato a minha situação financeira, e querer associar um objetivo relacionado à saúde. A estrutura em árvore, ela tem que ser respeitada sempre. Então, relembrando a estrutura em árvore. Então, eu tenho o meu sonho grande, eu tenho os meus objetivos, eu tenho as minhas percepções. Então, cada objetivo que eu defini, eu preciso refletir sobre as percepções que eu tenho, as coisas que podem me impedir ou me dificultar de alcançar aquele meu objetivo. Então, essas são as percepções. É sempre objetivo, eu vou trabalhar no nível do o que eu preciso fazer, pensando sempre no futuro. As percepções, eu vou trabalhar sempre olhando para a minha situação atual ou para o meu passado e sempre me questionando por que não vou conseguir, por que eu não conseguiria, por que eu nunca consegui fazer isso. Essas são as minhas percepções. Sempre olhando para a situação atual, sempre buscando uma forma de blindar meu plano, sempre buscando uma forma de eu alcançar com mais facilidade os objetivos que eu estou planejando. Muito bem. Alinhados? Estamos alinhados? O que são as percepções? Ótimo. Então agora o exercício a gente vai descarregar todas as percepções que você tiver, todas as percepções que passarem na tua cabeça nesse momento. A hora de descarregar as percepções, porque daqui a pouco a gente vai começar a priorizar o que faz sentido e o que não faz. Então é um exercício quase que de listar tudo que você está sentindo, tudo que você está percebendo, e daqui a pouco a gente começa a priorizar o que faz sentido ser mantido e o que não faz sentido ser mantido. É importante sempre você ter na tua cabeça que essa construção em árvore você vai ter que fazer entre 3 e 5 vezes. Depende do número de objetivos que você traçou. Então, para cada objetivo que você traçou, você vai precisar pensar as percepções que você tem relacionadas àquele objetivo. Então, eu tenho um objetivo no meu pilar financeiro, que é o objetivo de economizar muito dinheiro. Então, beleza. Quais as percepções que eu tenho que me impediriam de economizar muito dinheiro agora nesse ano? Qual a percepção que eu tenho que pode me dificultar economizar dinheiro esse ano? Então, eu preciso trazer essa clareza para o papel. E daqui a pouco a gente volta para saber o que é mais importante, o que é menos importante, o que é mais relevante, menos relevante, para alcance do objetivo e, consequentemente, do sonho grande. Então, é importante que, nesse momento, você descarregue todas as suas percepções. Percepções descarregadas. É hora da gente começar a definir o que a gente vai colocar foco e energia baseado no objetivo e no resultado que a gente espera alcançar. E como saber o que priorizar? É importante que a gente priorize aquilo que realmente vai mexer na agulha. Então, eu vou olhar para todas as percepções que eu tive e começar literalmente a escolher o que faz sentido e que não faz sentido para esse momento. Ah, Jaque, mas com qual critério? O critério vai ser sempre o resultado. Você vai precisar olhar as percepções que você teve e vai começar a definir qual delas vai inevitavelmente impactar de forma negativa no meu resultado.
Ah, essa daqui. Então, essa daqui, ela precisa estar contida e ser mantida no meu plano. Ah, já que são 500 percepções e todas impactam, você vai precisar definir uma prioridade para elas, porque senão você vai se perder. Ah, tem uma boa prática de quantas percepções eu posso ter? Aqui vale a mesma boa prática dos objetivos, de 3 a 5. Porque se você tiver 1 milhão de coisas para fazer, se você tiver 15 percepções para tratar, dificilmente você vai conseguir manter foco e energia. E a partir do momento em que você for alcançando e concluindo e resolvendo as percepções que você teve, você pode voltar a ter novas percepções priorizadas e continuar esse exercício de maneira cíclica, ok? É importante nesse momento que você imprima a terceira folha dessa ferramenta e você descarregue as percepções para cada um dos objetivos que você traçou. Então, se você traçou 3 objetivos, imprima 3 folhas para que você faça todo esse rascunho e você trabalhe essa questão das suas percepções no papel, para que depois a gente vá para um próximo passo, que é levar tudo isso para o nosso aplicativo Marca Passos. Então, é importante demais esse exercício de descarregar e, na sequência, você definir quais as percepções que serão planejadas e priorizadas para que o seu resultado ele aconteça, para que o seu objetivo ele seja alcançado e você, consequentemente, se aproxime mais do seu sonho. E nesse momento, a gente tem 2 comportamentos esperados. Ou a gente é otimista demais, ou a gente é pessimista demais. E aí eu te desafio buscar o equilíbrio, ficar ali no meio do caminho. Nem trazer um excesso de otimismo para o seu plano e nem trazer um excesso de pessimismo para o seu plano. Que tanto um quanto o outro pode tornar o teu plano inviável. Então, sempre com muito pé no chão, sempre com muito equilíbrio, dose a sua porção pessimista e a sua porção otimista. Isso vai te ajudar a construir o teu plano perfeito. Então, na nossa estrutura em árvore, só recapitulando, e eu gosto de recapitular para frisar muito bem o conteúdo, defini meu sonho grande, entendi qual é o pilar mais fraco que eu tenho, defini o pilar mais fraco, eu começo a pensar na régua que eu vou usar para medir meu resultado, eu defino a minha meta, defini a minha meta, eu vou definir os meus 3 a 5 objetivos, que são os meus OKs, e para cada objetivo eu vou trabalhar as minhas percepções, que são os meus porquês. Eu não conseguiria, o que me impediria, e sempre olhando para a minha situação atual. E agora a gente começa a se preparar para o próximo passo, para um tema da nossa próxima aula, que de verdade é bem difícil, que é a hora que a gente começa a desenhar as decisões que a gente precisa tomar. E eu te espero na nossa próxima aula. Fala, memorável! E aí, percepções detalhadas, priorizadas? Agora é a hora que a gente começa realmente a ter aquele medinho, aquele friozinho na barriga, porque as decisões elas vão precisar ser formalizadas para que elas sejam tomadas. E aí é onde a gente vai para o lugar mais desconfortável que existe. Por quê? Enquanto a gente está ali, a gente com o nosso plano, interagindo, sonhando, definindo objetivo, até mesmo tendo percepções, embora seja desconfortável, a gente está ali, ó, plano e a gente. Agora, quando a gente começa a colocar as decisões na mesa, é hora da gente começar a pensar no agir. É hora da gente começar a realmente a dar clareza e a começar a se comprometer com as decisões que a gente precisa tomar. E aí é onde a gente vai entender o quão comprometida a gente está com o nosso plano. E aí é nesse momento que o famoso auto-engano, ele volta a rondar, ele volta a trazer um peso muito grande para a execução. Então aqui, vamos deixar de lado o auto-engano, vamos deixar de lado o frio na barriga, vamos deixar de lado o medo. Inclusive, se você tiver medo e tiver dificuldade na hora de tomar decisões, durante os próximos módulos, nas próximas aulas, a gente vai ter um protocolo específico para te apoiar nisso. Porque realmente tem decisão que a gente fica com aquele frio na barriga. Tem decisão que o medo ele vai aparecer, mas o medo ele não pode impedir que a gente avance, ele não pode impedir que a gente faça o que precisa ser feito. Então, se você está nesse lugar, acalma o coração. Eu vou falar uma frase que eu sempre falo para o meu time, respira e não pira. Então, é hora de você respirar, não pirar. Daqui a pouco você avança um pouquinho mais no conteúdo e você vai entender esse protocolo que pode te apoiar a não ficar nesse lugar do medo e não tomar nenhuma decisão. E a decisão aqui pra gente, ela tem que ter um conceito que a gente chama de SMART. A decisão, ela precisa seguir um roteiro para ela ser escrita, porque senão eu não vou me comprometer. E quando eu falo de SMART, a decisão, ela precisa ser específica. O que é uma decisão específica? Ela tem que ser papum, eu tenho que ler e saber o que precisa ser feito. Ah, então eu preciso ter uma conversa difícil, eu preciso priorizar a minha agenda, eu preciso me priorizar, eu preciso parar de comer bobagem, de comer açúcar, eu preciso conseguir uma renda extra, então ela tem que ser específica. E aqui a gente costuma confundir a decisão com a ação. E o que muda? O que me leva a crer que é uma decisão e não uma ação? A complexidade da sua execução. Então, para mim, por exemplo, para o meu plano, que na última aula eu vou abrir para vocês, para o meu PDA, eu tenho uma decisão que é priorizar a minha agenda pessoal. Aí você fala, pô, mas isso é uma ação. Para mim não é uma ação, porque é extremamente difícil e complexo diante de toda a minha agenda profissional, diante de tudo que eu preciso trazer de resultado para a empresa. Então, é uma decisão que eu preciso tomar. E eu preciso me lembrar dessa decisão com muita frequência, o porquê eu estou decidindo isso. Então, é importante que eu tenha clareza e que ela seja específica. E quando eu falo do SMART, o próximo ponto é mensurável.
como que eu vou mensurar se aquela minha decisão ela aconteceu ou não? Porque não adianta eu simplesmente falar que eu vou priorizar a minha agenda, que eu vou economizar dinheiro. Não, aqui eu preciso trazer números para a jogada. Eu preciso trazer, não são números, são datas. Eu preciso trazer o meu compromisso de execução e para saber se eu estou realmente alcançando ou não aquela decisão, se aquela decisão ela realmente saiu do papel ou não. Então, por isso que eu preciso que ela seja específica, que ela seja mensurável, que ela seja realista. De novo, não adianta eu colocar uma decisão que seja impossível de ser realizada. Porque, de novo, eu vou estar montando um plano com a minha cabeça de criança, com a cabeça do sonhador. Aqui, o adulto tomando as decisões, temos condições de tomar. Não adianta colocar algo que a gente não tenha condições de executar. E pior, a minha avó era ótima nisso, eu vou confessar aqui para vocês. Colocar uma decisão que tem que ser tomada pelo outro. Então, a minha avó sempre fazia promessa para os netos pagarem. Então, aqui na minha decisão, não adianta eu colocar uma decisão que depende do outro executar. Ela tem que depender de mim. Ela tem que ser realista, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, mas que eu consiga executar. Ok? E por último, as decisões, elas precisam ser delimitadas no tempo. Então não adianta eu aqui colocar um gerúndio. Um dia eu vou fazer isso. Um dia isso vai acontecer. Então não, a minha decisão é essa, eu tenho que tomar essa decisão, ela está específica, ela está clara, ela é realista. Então tá bom, quando? Porque se eu não me comprometer com uma data, dependendo do nível da complexidade, do desconforto que é tomar aquela decisão, eu vou procrastinar. Eu vou praticar o auto-engano e falar, não deu tempo, eu tô fazendo, eu tô tomando a decisão, a coisa tá saindo. Então, aqui, a ideia é o quê? Trazer esse conceito do SMART justamente para tirar essas muletas. Então, eu sei o que precisa ser feito, eu sei que é realista, eu sei que eu consigo, é alcançável, e eu sei quando eu me comprometi para realizar e para tomar aquela decisão. Porque se eu não tiver esses elementos, certamente eu vou trazer para a mesa o gerundismo, e se eu trouxer o gerundismo, nenhuma decisão vai ser tomada no prazo que eu preciso, ou nenhuma decisão vai ser tomada me distanciando ainda mais do meu objetivo e, consequentemente, do meu sonho. De novo, recapitular o nosso ciclo de evolução. Definimos o nosso sonho grande, avaliamos a nossa situação atual, definimos onde vamos colocar foco, definimos os nossos objetivos, descarregamos todas as percepções, priorizamos as nossas percepções, definimos as decisões que precisam ser tomadas e agora a gente vai para o último passo do nosso ciclo de evolução, que é a definição das ações. É nesse momento que eu vou montar o passo a passo de como eu vou alcançar as minhas decisões, de como as minhas percepções serão resolvidas, de como os meus objetivos serão alcançados e, consequentemente, o meu sonho realizado. E eu te encontro na próxima aula. Fala, memorável! E aí, decisões todas na mesa? Conseguiu colocar todas as decisões que você precisa tomar para que as percepções sejam resolvidas? Muito bem. Então, agora é hora da gente começar a literalmente dividir o nosso boizinho em bifes. Então, a ideia aqui é que a gente comece a pensar no passo a passo. É que a pergunta que eu vou responder para cada decisão que eu for tomar é como? Como que eu vou tomar essa decisão? Como que eu vou fazer essa decisão sair do papel? Como efetivamente isso vai acontecer? Então, aqui é onde eu começo a definir meu passo a passo. Então, se eu tenho, como o exemplo que nós usamos na aula anterior, que priorizar a agenda pessoal, tá bom. Como? Então, aqui eu começo a listar todas as ações que eu tenho para fazer para que realmente a minha decisão ela seja tomada. Porque a decisão ela só vai ser tomada a partir do momento em que eu concluir as minhas ações. Jaque, mas tem um número certo de ações que eu preciso colocar? Não, não existe um número certo de ações que você precisa colocar. Só que você precisa olhar para as suas ações e conseguir enxergar aquela decisão sendo materializada com a execução daquelas ações. Então, vamos imaginar que você tenha 10 ações para tomar para aquela decisão acontecer. Então, para cada decisão que você precisa tomar, você vai listar todo o passo a passo das ações que você precisa executar para aquela decisão estar realmente concluída. Porque se você não tiver esse passo a passo, certamente você não vai conseguir tangibilizar se a decisão ela foi alcançada ou não. Então, é uma composição. Então, se a minha decisão ela tem 5 passos, ela tem 5 ações, a decisão só vai ser tomada, ela só vai estar concluída na medida em que eu concluir as minhas 5 ações. Então, as ações, a partir do momento que elas estiverem concluídas, você, naturalmente, aquela decisão ela vai estar tomada. Então, quando a gente fala de ações, é um lugar que a gente tem mais familiaridade, é um lugar que a gente consegue mais facilmente navegar, porque todo mundo já fez um plano de ação na vida. Porém, eu vou trazer algumas boas práticas aqui que podem te ajudar na condução e na criação das suas ações. Primeiro ponto é sempre escreva de uma forma que você não vai esquecer o que você quis dizer. Porque às vezes os planos são longos. E aí a gente escreve de uma forma que a gente não tem a mínima noção do que precisa ser feito lá na frente. Então eu escrevi a minha ação em janeiro, eu preciso executar em abril e eu vou ler e falar, cara, o que eu estava pensando aqui? Eu não tenho a mínima ideia do que eu estava pensando. Então é importante que você escreva de uma forma que isso traga clareza do que você precisa executar. Primeiro ponto. Eu, particularmente, sempre que falo de ação, eu gosto de escrever iniciando com um verbo, porque isso me mostra a ação que eu tenho que tomar, a ação que eu tenho que executar. Então, no caso do exemplo, eu preciso priorizar a agenda pessoal. Tá bom, transforme isso em um verbo. Então, eu preciso revisar a minha agenda profissional para encaixar os meus treinos. Então, tá claro, isso pode acontecer em janeiro ou setembro, eu vou ter clareza do que eu preciso fazer. Então, eu escrevo de uma forma que eu não vou esquecer e sempre trago um verbo para o começo. Quando eu vou
pensar nas datas, porque uma ação ela tem que ter data de início e data de término, eu sempre vou tentar definir ações com uma duração de no máximo 2 semanas. E por que 2 semanas? Porque eu estou construindo um plano blindado, um plano que ele seja contra qualquer desvio, que ele me proteja durante o caminho. Então, se eu não executei numa semana, eu naturalmente preciso executar na outra semana. Então, eu não fico sofrendo da síndrome do estudante. Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu executo. Eu tenho até setembro para fazer isso, então não é prioridade agora. Então, eu acabo evitando e me protegendo da autossabotagem. Então, uma duração ela tem que ter, no máximo, 2 semanas. Pois já, que quer dizer que eu só vou ter visão do meu plano de 2 semanas? Não. Quer dizer que você tem ações que você só precisa tomar, de repente, no final do ano, no final do semestre. Então, você planeja o início para, sei lá, dia 15 de agosto, só que o término também considerando 2 semanas. Então, você não necessariamente precisa ter uma visão só das 2 próximas semanas. Mas quando você definir a data de início de uma determinada ação, que ela seja, a data de término seja concluída no máximo 2 semanas depois. Isso vai te ajudar demais a manter a disciplina da execução, da garantia que você realmente vai priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Então, essas são as grandes sacadas, as grandes boas práticas que você precisa contemplar na hora de escrever as suas ações para que você tenha o teu plano perfeito, para que você tenha o teu plano blindado e para que você não vá se sabotar ao longo da execução. E quando estivermos pensando nas ações, a gente sempre vai ter 2 caixinhas para essas ações. As ações que serão ações de proteção e as ações que serão as ações de aceleração. Sempre que eu tiver uma ação de proteção, isso quer dizer que aquela ação vai blindar o meu plano, ele vai me proteger, ele vai fazer com que eu realmente não desvie o meu foco. E sempre que eu tiver uma ação de aceleração, ela vai me agilizar, ela vai potencializar um resultado. Dependendo da decisão que você precisa tomar, você vai precisar mais de ações de proteção do que ações de aceleração, ou o contrário. E por que é importante você definir se a sua ação é uma ação de aceleração ou uma ação de proteção? Justamente para você saber o quão desafiador vai ser executar aquela ação. Certamente as ações de proteção elas vão ser mais doloridas, e certamente as ações de proteção a gente naturalmente vai querer colocar como prioridade 2. E aí, tendo clareza que é uma ação de proteção, você realmente vai precisar falar assim, putz, respira, não pira, fecha o olho e vai. Porque certamente vai ser uma ação que vai mais te desafiar, vai ser uma ação que normalmente vai tirar da sua zona de conforto, da sua zona de segurança, do que uma ação de aceleração. E aí eu te convido, sempre que você tiver uma ação de proteção que precisa ser executada e está gerando um desconforto muito grande, a você olhar para os protocolos, rodar os protocolos, para que realmente você não saia do foco. Ok? Muito bem. E a partir do momento em que a gente termina a definição de todas as ações, a gente tem clareza de todos os passos que a gente precisa executar e das datas que precisam ser cumpridas para que eu consiga executar as ações que precisam ser executadas, para que, consequentemente, as decisões elas possam ser tomadas, as percepções sejam resolvidas e os objetivos sejam alcançados. Então, a partir do momento em que eu mantenho as minhas ações em dia, a cada ação que eu vou lá e marco como concluída, quer dizer que eu dei um passo a mais em direção ao meu sonho. E aqui é o momento em que você precisa demonstrar o quão comprometido você está com o seu plano. Aqui é o momento da verdade. Aqui é o momento onde a gente começa a dividir os meninos dos homens, as meninas das mulheres. E a gente vê o quão comprometido você está com o seu plano. Porque se você não se comprometer com o seu plano, ninguém vai se comprometer. Se você não priorizar o seu sonho, ninguém vai priorizar o seu sonho. Então é importante demais que você tenha o teu plano sob controle, que você tenha as suas datas definidas e que você tenha na sua cabeça que data é data, compromisso é compromisso. Se você definiu aquela data, se você definiu um compromisso com você, busque a todo custo alcançar as datas que você definiu, busque a todo custo fazer o que precisa ser feito. Então, para que você consiga entender um pouco mais tudo isso que a gente falou ao longo da nossa jornada até aqui, na próxima aula eu vou apresentar para você um exemplo de um mapa, desde o sonho grande até a definição das ações, porque aí você pode se inspirar e ter um exemplo de como as coisas se conectam e de como as coisas podem ser escritas e planejadas de uma maneira muito simples. E eu te encontro na nossa próxima aula. Fala, memorável! E aí, plano todo desenhado? Bom, como prometido na última aula, eu vou trazer aqui um plano para te mostrar como o mapa pode e deve ser simples para que você consiga efetivamente colocar e tirar o teu sonho grande do papel. Então vamos só recapitular o ciclo da evolução e depois eu vou mostrar isso no mapa, no passo a passo. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente definir o sonho grande. Então, definir o meu sonho grande. Depois eu vou fazer o quê? Eu avalio a minha situação atual. Para quê? Para que eu consiga definir de 3 a 5 objetivos, para depois eu descarregar todas as minhas percepções. Para cada percepção, eu começar a deixar claro as decisões que eu preciso tomar e para cada decisão, qual é o passo a passo, quais são as ações que eu preciso executar.
eu fico nesse ciclo, pelo menos uma vez por ano eu tenho que revisitar o meu ciclo e recalcular a minha rota. Muito bem. Então, na teoria está claro, na teoria está tudo ok, mas a gente sabe que sempre que vai começar a escrever, surgem as dúvidas, às vezes algum conceito não ficou muito claro, a gente precisa realmente olhar algo pronto para que a gente consiga se inspirar. Então, o sonho grande aqui nesse exemplo é desfrutar da vida boa que construí e estou construindo com a minha família. Esse é um exemplo bem interessante, porque é um sonho grande, que ele é um sonho grande quase no gerúndio, ele não tem uma data de término, porque ele fala desfrutar da vida boa que construí e que estou construindo. Então, quer dizer que esse sonho grande ele vai se renovar a cada ano. Mas o que vai trazer forma para ele? Os objetivos que serão traçados para aquele determinado ano. Então, um ano, o desfrutar da vida boa pode ser focar em viagens, no outro ano pode ser focar em saúde, no outro ano pode ser focar em relacionamento, ou seja, é um sonho que o que vai trazer forma para esse sonho são os objetivos que foram traçados para aquele ano, tá? E no nosso exemplo, quais são os objetivos que foram traçados para aquele ano? Então, um objetivo foi traçado, foi a saúde, relacionado ao pilar da saúde. Então, aqui o objetivo é saúde em dia para correr a Maratona de Nova York ou os 21K de Noronha. Então, aqui a gente começa a deixar claro como eu vou tangibilizar quais são os objetivos que precisam ser alcançados para que eu consiga falar, legal, esse ano realmente eu me aproximei do meu sonho grande. Show! Agora, qual é o próximo passo? A gente começar a olhar para as percepções. Então, aqui a gente traz um exemplo de uma percepção na hora da construção desse plano. A percepção é, eu tenho dificuldade em me manter no peso ideal porque quero me manter forte diante dos problemas. Então, aqui é uma percepção importante. Ah, mas peraí, o que peso tem a ver com a corrida da Maratona de Nova York ou os 21K de Noronha? Eu não sei o quanto você conhece desse mundo de corrida, mas correr 42 quilômetros ou 21 quilômetros acima do peso é um desafio muito grande. Certamente vai gerar lesão no joelho, certamente vai dificultar os resultados, certamente nem o cardiologista liberaria para um esforço tão grande, porque você coloca em risco a saúde. Então, essa percepção do peso, ela pode ter um relacionamento tão claro, tão direto, mas se não for resolvida, dificilmente você vai conseguir alcançar o seu objetivo, ok? Então, perceba que as coisas elas estão bem conectadas. Aí, quando eu saio da percepção, eu começo a olhar para a decisão que precisa ser tomada. E no nosso exemplo aqui, a decisão é priorizar a minha agenda pessoal tanto quanto priorizo a minha agenda profissional, até março de 2024. Então, você percebe que a decisão está smart. Eu tenho clareza do que precisa ser feito, ela é específica, porque ela deixou claro que a agenda pessoal precisa ser tão importante quanto a profissional, e ela está delimitada no tempo. Precisa ser resolvida até março de 2024. E eu vou tangibilizar isso onde? Nas ações que eu preciso tomar. Então, eu começo a deixar claro como eu vou alcançar aquela minha decisão, como eu vou garantir que aquela minha decisão ela foi tomada ou não. E aí, quais as ações que foram delimitadas? E aí, nós vamos para as ações que eu preciso executar para alcançar aquela minha decisão, para aquela decisão ela realmente estar tomada. Então, aqui no nosso exemplo, a primeira ação, realizar a primeira fase do tratamento com o Dr. Jean, início dia 15/1, término dia 9/2. Está bem claro o que precisa ser feito e as datas que são compromissadas para alcançar aquela ação. Segunda ação, planejar a agenda profissional para que comporte meu treino, início 15/1, 16/1 é o término. Tanto essa primeira ação quanto a segunda ação, elas são ações de proteção. Então, eu preciso trabalhar essa questão do tratamento, porque senão eu não vou conseguir executar. Não adianta eu achar que com os resultados dos exames, com os problemas metabólicos ou qualquer coisa do tipo, eu vou conseguir alcançar o meu resultado. Não, não vou. Então, eu preciso ter uma ação de proteção para o meu plano, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir alcançar o resultado que eu espero. Então, essas duas ações são ações de proteção. Quando a gente vai para a próxima ação, que é o quê? Eu vou desdobrar os treinos de corrida do meu primeiro trimestre, eu já vou para uma ação de aceleração. Por quê? Porque eu vou começar a dar clareza como eu vou alcançar o meu resultado. Eu não estou simplesmente só me protegendo, eu começo a dar clareza de como eu vou alcançar e acelerar o meu resultado. E uma outra ação de aceleração, e que é uma ação bem interessante, porque é uma ação futura, é definir qual vai ser minha prova-alvo, se vai ser Noronha ou Nova York. E é uma ação futura, eu não preciso me preocupar hoje com essa ação que eu só vou executar daqui 2 meses. O meu foco agora são nas minhas primeiras 3 ações. Quando eu concluir essas minhas ações, eu começo a me preocupar se eu vou para um ou se eu vou para outro. Por quê? Porque esse é um problema para a Jaque do futuro. A Jaque do presente, ela tem que dar conta de organizar a agenda, ela tem que dar conta de finalizar a primeira fase do tratamento, ela precisa dar conta de garantir que os treinos dela estejam claros e encaixados na agenda. A partir do momento que eu tiver tudo isso pronto, aí sim, baseado no meu desempenho, aí sim, baseado na execução, eu posso definir se eu vou para o caminho A ou se eu vou para o caminho B. Então, a Jaque do presente não precisa se preocupar com isso. É só um problema para a Jaque do futuro, ok? Então, é isso. Essa é a composição e a forma de apresentação de um mapa preenchido. Eu espero que tenha ficado mais claro e que você realmente consiga colocar no papel toda essa construção, tudo que você precisa fazer para tirar o seu sonho do papel. E conte comigo nessa sua jornada, que não pode e não deve ser uma jornada solitária. E na próxima aula, eu vou te mostrar uma forma de se proteger do auto-engano, de se proteger da autossabotagem e você realmente conseguir
tirar o seu plano no papel. E eu te encontro na nossa próxima aula. Fala, memorável! E aí, plano pronto? Tudo no papel? Aí eu te desafio. Será que a montagem desse plano já o torna perfeito? Você já tem na tua mão o plano perfeito? Infelizmente, não. O que a gente fez até agora foi dar um primeiro passo, um passo muito importante ao plano perfeito. Mas ele só vai se tornar perfeito se você tirá-lo do papel. Porque se ele se mantiver no papel e na gavetinha, ele não se torna perfeito. Porque se ele continuar no papel ou ficar na sua gaveta, ele não vai sair da esfera do teu sonho. Ele vai ficar ali só no seu sentimento. E a gente precisa realmente tirá-lo do papel. E como a gente vai garantir que o seu sonho saia do papel? Aí eu trago outra música, porque hoje eu estou empolgada, que vai deixar isso muito claro. Tem uma música também do Raul que ela fala: sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. O que essa música quer dizer? O que ela tem a ver com o plano perfeito? É que se eu não me comprometer com o guardião, se eu não me comprometer com uma outra pessoa, dificilmente o meu sonho vai sair do papel. A menos que eu seja uma pessoa muito disciplinada, mas muito disciplinada, muito comprometida. Porque eu realmente preciso de alguém para me ajudar, para me cobrar, para que eu possa me comprometer, para que eu realmente não desvie do meu foco. As empresas, elas precisam desse profissional. A gente tem nas empresas um profissional que fica olhando ali para os projetos estratégicos, para o plano estratégico, para que realmente a gente não desvie o foco. E na vida pessoal é a mesma coisa. Eu preciso ter um aliado para compartilhar o meu sonho. Eu preciso ter um aliado para dividir o meu andamento, para dividir o meu progresso, dividir a minha evolução e até mesmo puxar minha orelha quando precisa, até mesmo fazer com que eu me desafie um pouco mais para garantir a execução do meu plano. Então, o seu plano vai ser perfeito a partir do momento que você tiver um guardião para se comprometer. Ah, Jaque, mas eu posso ter esse guardião, alguém da minha família, alguém muito próximo? Eu diria que isso seria pouco saudável, porque essa pessoa, ela tem que conseguir te tirar da zona de conforto, ela precisa conseguir te desafiar, sem gerar um desconforto emocional, sem gerar uma confusão emocional. Então, vamos imaginar que você queira ter como guardião do seu plano o seu marido, mas seu marido não faz parte da aliança divergente, ou mesmo sendo. Imagina quando ele te desafiar a executar uma ação que você planejou e você não executou, a tomar uma decisão que você deveria ter tomado e você não tomou. Vai gerar um desconforto, vai gerar um problema relacional. E aí você vai ter dois problemas: o problema relacional, o desconforto que foi gerado com a cobrança, e a execução da ação que você precisa executar para que a decisão seja tomada. Então é importante que você pense num aliado que você tem mais proximidade, ou até mesmo peça apoio para o seu anfitrião, para que você faça o que nós estamos chamando de pense comigo no plano. O que é isso? É um encontro que a gente está propondo que você tenha com o seu aliado guardião, com o seu anfitrião, para que você passe um relatório de como está o seu plano, das ações que você executou, daquilo que você não fez, das decisões que você postergou ou das decisões que você tomou. Isso vai te ajudar a sempre se manter no foco. E a ideia é o quê? Que exista uma troca. Ele faz essa intervenção com você e você faz essa intervenção com ele. Para quê? Para que ele também consiga garantir a execução do plano dele. Então, esse pense comigo no plano é o que vai tornar o seu plano perfeito em conjunto com toda a construção que a gente foi fazendo ao longo das nossas aulas. Então, você planejou, só que o seu plano só vai ser perfeito a partir do momento que você começar a executar. E para garantir a execução, para garantir o seu foco, você se compromete com um anfitrião ou com um aliado que você tenha proximidade, para que ele fique o tempo todo te estimulando a garantir a execução do seu plano. E a ideia é que esse bate-bola, ele seja muito rápido, ele dure no máximo 15 minutos, porque as palavras de ordem aqui são: sem culpa nem desculpa. Sem culpa nem desculpa. Por quê? Se a gente começar a entrar nas lamentações, se a gente começar a entrar nas justificativas e a gente começar a buscar esse conforto pelo não fazer, o que vai acontecer? A sessão de pense comigo no plano, ela vai ficar algo extremamente longo, improdutivo e pouco assertivo. O papo aqui, nessa hora, é fez, não fez, quando você vai fazer? Não tem que justificar o não feito, é quando você vai fazer. É esse desconforto que precisa ser gerado, é esse constrangimento que precisa ser gerado. Porque uma ação adiada não é uma ação qualquer que está sendo adiada, é a ação que deveria te aproximar do seu sonho, é a ação que deveria te aproximar dos objetivos que você traçou para o seu ano. E se você não está comprometido com o seu plano, dificilmente você vai estar comprometido com qualquer outra coisa na sua vida. Então, se você não consegue cuidar do seu sonho, dos objetivos que você traçou, esse é o momento disso ficar claro para você. Esse é o momento de gerar esse desconforto em você. Porque não adianta colocar no papel e achar que as coisas vão ser feitas automaticamente sozinhas. Tem que ter transpiração, tem que ter foco, tem que ter muita ação executada e muita decisão tomada. E esse é o momento que vai gerar esse desconforto, principalmente se você não estiver seguindo o seu plano. Por quê? Você não está te priorizando, você não está priorizando o seu sonho, você não está cuidando e regando o seu sonho diariamente. E não existe um sonho que ele é alcançado se ele não for regado e cuidado diariamente. Não existe. Se eu não acordar e for dormir pensando no meu sonho, dificilmente eu vou tirar o meu sonho do papel. Por quê? Porque ele não é importante nem para mim, ele vai ser importante para quem? E aí, eu te desafio a olhar para o seu grupo, olhar para a tribo, ver qual é o aliado que você consegue ter essa conexão, ver o aliado que pode ser o guardião do teu plano, garantir de maneira religiosa essa
rotina do Pense Comigo no Plano. Vai ser positivo para você, vai ser positivo para ele, e os dois vão conseguir alcançar os seus sonhos com muito mais facilidade. E para facilitar o Pense Comigo no Plano, e para não virar uma conversa entre amigos, uma conversa de boteco, eu preparei um roteiro para você seguir. Então são 4 passos bem simples que você vai utilizar com o seu aliado para garantir que o teu plano perfeito ele seja acompanhado adequadamente. E quais são esses 4 passos? Então, o primeiro passo é: apresente como foi a semana em relação ao plano estabelecido. O que deveria ser feito? Qual era o plano que foi traçado para aquela semana? Apresente rapidamente as decisões tomadas e as ações executadas. Então, o que estava no plano da semana? Foi feito, não foi feito? A decisão foi tomada, não foi tomada? Terceiro passo: apresente rapidamente aquilo que não foi feito. Então, quais decisões não foram tomadas? Quais ações que ficaram pendentes? O que eu empurrei com a barriga, literalmente? O quarto passo é: ajuste a rota para a próxima semana. Então, um ponto bem importante é: você precisa fugir da estatística. Então, se o seu plano ele já desviou nos primeiros 10 dias de execução, dificilmente você vai conseguir alcançar o resultado que foi planejado da forma como foi planejado. Então, se você postergar as ações que você precisa tomar por mais de 10 dias, se você atrasar as ações por mais de 10 dias, você não vai alcançar o resultado que você planejou. E isso é estatística pura. Tá? Porque eu vou precisar executar o que estava previsto para o que eu não fiz e que estava previsto para as semanas anteriores e executar o que eu tenho previsto para essa semana. Então, a chance disso virar uma bola de neve e eu não conseguir executar é enorme. Então, se você tem um desvio muito grande de ações que você planejou e você não conseguiu executar, certamente você vai ter um problema em executar o seu plano. E eu garanto que você não vai conseguir executá-lo da forma como você deveria, e eu garanto que o seu resultado vai ser prejudicado. Por isso, a disciplina na execução, ela é fundamental. O bacana do Pense Comigo no Plano é o quê? Você está comprometido com o seu aliado, que é o guardião do seu plano, ele está comprometido com você e vocês vão conseguir celebrar as vitórias. Então, cada ação concluída no prazo, cada decisão tomada é algo que tem que ser celebrado, porque você realmente está efetivando o seu plano, realmente você está se aproximando do seu sonho. E lembra que, pra gente, o progresso é tão importante quanto o resultado? Então, a cada semana, a cada vitória que você alcança executando o plano da semana dentro do prazo, tomando as decisões que você precisa tomar, é uma vitória que tem que ser celebrada, é uma conquista que precisa ser enaltecida, é algo que precisa ser formalizado, porque cada pequena vitória certamente é um tijolinho que você colocou na construção do seu sonho. É algo que te aproximou um pouco mais dele. Então, é extremamente importante você conseguir ter essas celebrações e ter essa visão do movimento, ter essa visão do progresso. Porque na medida em que eu for executando semana após semana, ação após ação, decisão após decisão, o resultado, ele realmente vai se tornar uma consequência inevitável. E uma última dica para que a gente encerre esse nosso papo com chave de ouro é o quê? Você planeje, você trace as suas ações, você defina os seus sonhos, mas acima de tudo, você se divirta durante toda essa jornada, porque quando você começa a se divertir na execução, quando você começa a trazer leveza para a construção do seu sonho, você pode ter certeza que ele fica muito mais bacana, ele fica muito mais legal. O sentimento de conquista aumenta a cada ação executada. Então tira um pouco do peso, traga leveza, traga diversão para a sua construção, porque no fim do dia, o que você está buscando é realizar o seu sonho, é transformar a sua vida, é conseguir aquele relacionamento, é conseguir aquela viagem, é conseguir a vida que você sempre quis. Conte comigo durante essa jornada. Estou aqui desse lado, torcendo muito para que você consiga colocar o seu plano no papel e, principalmente, tirar o seu sonho do papel. Um forte abraço.